Vocês devem estar se perguntando por que eu juntei todo mundo aqui. Deixa que eu vou explicar. Os mocinhos vivem entrando no nosso caminho. Mas isso tá pra mudar. Esses mortais intrometidos que atrapalharam todos esses anos vão finalmente se lascar. Eu tenho um plano maligno pra entrar com mão de ferro na briga. Aí podemos perfazer todo o nosso sonho de poder e ainda criar muita intriga. É o quê? Tá, vou tentar explicar de novo. A casa já caiu. Acabou? Sim, mas juntos vamos... Pegar dela tudo? Não, pense grande. Já vi o que tu quer fazer. Solta essa voz. Vamos nos juntar pra poder destroçar. Então, que tal um plano pra provocar audácia e ambição? Vamos roubar da Laranha e tudo que tem lá. Essa é a Liga do Mal! Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Hugo Perecim e está começando mais um episódio do Coração de Pedra, o podcast brasileiro de Hearthstone. Fala meu povo, Daniel GP aí, mais uma vez vamos falar dessa expansão que marcou Hearthstone muito bem, gosto demais dessa expansão. E aí pessoal, Rafael aqui, vamos conversar agora sobre essa expansão que pessoalmente é uma das minhas favoritas. Exatamente, hoje no 15º episódio aqui da série de história, ó, já fechamos uma quinzena aí, aquela que a gente vai falar das coleções e tudo mais, a gente vai falar nada mais nada menos do que Ascensão das Sombras, essa daí que foi a 11ª coleção lançada pro Hearthstone. Então senta aí e saudações, colega humano. A expansão foi lançada no dia 9 de abril de 2019 e foi a primeira expansão do ano do dragão. Um ano polêmico aí. Muitos odeiam, muitos adoram, eu particularmente adoro. Tudo que tem dragão nessa porra desse jogo eu gosto, enfim. Quando já chegou a questão do ano do dragão, eu já fiquei empolgadaço. E trouxe pro jogo 135 novos cards e uma skin nova pro sacerdote, né? A Madame Lazul, que você conseguia fazer na pré-venda do maior pacote oferecido. E aí as pré-vendas, né, vieram bem melhores do que Rastakhan, que deu uma miguelada fodida. O normal, né, a pré-venda normal tinha 50 packs, o card back, né, exclusivo, e uma lendária não dourada aleatória da expansão, né, o preço R$ 99,00. E o pacotaço, o nosso querido pacotaço, tinha 80 pacotes da expansão, o card back, que era o mesmo do normal, a skin do sacerdote, da Madame Lazul, e uma dourada aleatória, lendária, né, dourada aleatória da expansão, por R$ 159,00. Compraram? Comprei. Tem a minha Madame Lazul lá, só esperando. Eu só não uso muito porque eu gosto mais da Tyrande, né? Eu uso mais a Tyrande quando eu jogo de Priest. É uma skin bem bonita, eu gosto bastante. E tem um card dela também, né? Que eu tentei usar num Dragon Priest que eu montei lá no livre, mas foi só pra apanhar mesmo. E eu só não uso muito porque quem joga de Priest nem a gente, né? Então... Abraço, Cato. Nunca vi essa skin na minha vida. Tá lá, na minha coleção, juntando pó. Eu não comprei, né? Mas, pensou, você deu uma ideia boa agora, hein? Pensou se pudesse desencantar a skin. Pior que a Blizzard tava comentando, viu, sobre isso esses dias. Tornar tanto skins quanto card bags uma coisa craftável e descraftável também. Ia ser legal. Espero ansiosamente por isso.
Seria interessante mesmo, porque a maioria dos cardback ninguém usa, né? A skin, igual o Daniel falou lá, você usa uma skin pro personagem que você gosta mais, o resto fica tudo parado lá, e aí você fica meio inútil, né? Uhum. Podemos fazer um esquemão aí de ou pó, ou ouro, reembolsar, sei lá. Cada skin 50 de pó, e tá bom demais. Ô louco. Chegou também o tabuleiro novo, né? Que dessa vez se passa em Dalaran. Então tem ali as lojas de magia, torre de mago, um tom bem nobre assim, todo roxo, cristais e tudo mais. Porém, nada demais em termos de interações, né? Assim. E foi com o lançamento dessa expansão que o nosso querido Gen e Baku, lá do Bosque das Bruxas, foram rotacionados à força. Graças a Além de Deus. outras cartas que a gente falou lá no episódio de Bosque das Bruxas, se não ouviu, escuta lá e depois volta aqui. E aí, adeus, Odd Paladin, adeus, que mais? Odd Warrior. Odd Rogue. Even Shaman. Agora só no livre mesmo. Even Bruxo. Graças a Deus. Bom, a expansão, como eu falei, se passa em Dalaran, uma cidade que ela é flutuante lá de Azeroth, que é o principal palco dos magos ali, magias, estudos arcanos e tudo mais da história da humanidade. E aí você me pergunta, tá, o que tá rolando nessa cidade aí então? Olha só quem tá voltando, hein? O arquivilão Rafaan, né, um dos vilões históricos aí de Hearthstone, que já deu as caras lá em expansões passadas. Vem junto com outros vilões, Madame Lazul, que apareceu lá em Old Gods, a Agatha Bruxa, que apareceu no Bosque das Bruxas, o Fumbalumba, e se juntaram pra formar a Liga do Mal, né, ou a Liga E o Evil. Boom também, né? É, o Boom também, né? Que veio lá. E aí, pra sair tocando terror na cidade. E o jogador é convidado, basicamente, a participar dessa liga, né? Se juntar aí pro lado das sombras, como se fosse um servo desses vilões, dentre vários outros que já faziam parte, né? A ideia era trazer esses vilões pra uma expansão. Tava na cabeça do time de desenvolvimento desde o lançamento de Karazhan, né? 3 anos antes dessa expansão aqui, eles já pensavam em pegar esses vilões icônicos e concentrar eles numa expansão só. Eles não quiseram trazer nenhum card de herói, porque queria dar destaque justamente para os vilões, né, de uma forma de cards mesmo, sendo que eles já acharam meio suficiente o que já rolou em Cavaleiros Trono de Gelo, já tinham mais 3 aí ativos, né, de card de herói, então eles quiseram fazer cards normais. Como tinha acabado de acontecer a rotação, né? E as expansões de 2017 caíram, junto com elas o Trono de Gelo, que foi onde saiu as cartas de herói e tal. Eles estavam... O meta ficou bem mais livre, né? Bem mais solto, bem mais refrescante. E eu acho que a ideia deles era justamente se distanciar do meta que a gente passou tanto tempo imerso nele, né? Se distanciar de cartas como a Jaina, como o Gul'dan, como o Hexa, que estavam presentes desde o início, e tornar o meta o mais fresco possível. Acho que por isso eles pensaram em, não, vamos dar um tempo nas cartas de herói agora, né? Bom, vamos deixar o meta ficar mais fresquinho, ficar mais tranquilo, e depois a gente volta com isso. E a gente chega lá, né? Sim. E o interessante é que com a rotação dos Death Knights, né, que é lá do Cavaleiro de Trono de Gelo, sobrou 3, que era o Zudin, a Agatha e o Boom, né, lá do Guerreiro. E esses 3 Hero Cards, eles eram um pouco inferiores aos demais. E quando os demais saíram, você vê a força, principalmente que o Boom tinha, né? O Boom, ele foi um meta definidor nessa época. Ele era muito forte, porque basicamente só tinha 3 Hero Cards, e ele se destacava em relação aos outros, principalmente que o Guerreiro vai ganhar algumas cartas de suporte, e foi um meta definidor. Você procurava decks para poder ganhar do Guerreiro. Exatamente, então eles quiseram fazer um negócio para não ficar a mesma coisa que já tinha passado, né? Quiseram fazer alguma coisa diferente aí, e aí seguiram com essa ideia. Na época a Blizzard deu 9 pacotes, né? E um ingresso grátis para Arena. Naquela época ela ainda dava ingresso grátis para Arena. Algo que já vinha meio que seguindo um padrão nos lançamentos das expansões, né? Sempre dão alguns pacotinhos pros jogadores, umas coisas assim. E eu acho muito engraçado como que a Blizzard valoriza os pacotes, assim, tipo...
Às vezes eles dão 1 ou 2 pacotes e falam como se fosse grande coisa, tá ligado? Tipo, drop de stream, por exemplo. Ah, assista aqui a stream de fulano que você vai ganhar 1 pacote. Porra, grande merda 1 pacote, tá ligado? Assista aqui por 4 horas. 4 horas Assista e ganha um pacote, né? 4 horas ganha 1 pacote ou 2, tipo, eles valorizam como se fosse um puta prêmio, tá ligado? E não é. Você perde metade de um dia de trabalho e ganha 1 pacote. Metade do horário de trabalho. Eu acho engraçado como eles valorizam isso daí. Falando em mudar as coisas, né, tornar as coisas diferentes, que ela tava com essa proposta, essa é a primeira expansão que o Ben Brode não estava participando do design, né? Que ele saiu pouco antes de Projeto Kabum, mas a Blizzard sempre planeja as coisas com antecedência, então o trabalho dele ia até Rastakhan. Aí só foi em Ascensão das Sombras mesmo que a nova equipe de desenvolvimento conseguiu tomar a frente e conseguiu realmente desenvolver o jogo sem o Ben Brode, sem a influência do trabalho dele. E também foi a primeira expansão que a gente teve até agora, inclusive até agora esse ano, que contou uma história única nas 3 expansões do ano, né? Isso foi inédito no Hearthstone e até agora, se eu não me engano, 2021 vai ser o 2º ano que eles vão fazer isso. Contar uma história completa, né? A primeira parte da história, a introdução da história na primeira expansão, aí tem o desenvolvimento dela no meio do ano e a conclusão no final do ano, contando uma longa história ao longo do... É o que chamam de bloco, né? É muito comum no Magic The Gathering, mas no Hearthstone foi a primeira vez. Verdade, né? Normalmente as expansões eram meio desconexas, né? Passando em pontos completamente diferentes de Azeroth ou abordando temáticas diferentes, não no mesmo lore, assim, né? Realmente começa aqui a Liga do Mal, depois tem mais treta no meio do ano e depois o desfecho no fim do ano. A gente vai chegar em cada uma delas. Bem lembrado, não tinha pensado nisso. Aí o Raffan, quando ele estava invadindo Dalaran, essa é a primeira etapa do plano dele. Eles queriam invadir Dalaran para roubar a cidade de Dalaran. Sim. Esse era o plano deles, roubar a cidade. Mas aí, para que eles vão usar a cidade e no que vai dar isso, e se eles vão conseguir roubar a cidade, isso daí vem com o desenrolar do ano, né? Que é uma próxima expansão, né? Que tem até um nome bem sugestivo. Uhum. Em março de 2019 eles começaram a surgir uns vídeos assim de anúncios sobre a expansão, mas nada muito elaborado assim, né? Eu acho que com o prejuízo que Rastakhan deu, faltou uma grana aí pra investir. E o primeiro vídeo mostra a Madame Lazul assim, lendo uns símbolos de algumas cartas, tipo tarô assim, na mesa, dando a entender que ela vai se juntar em algum tipo de equipe pra ir em busca de alguma coisa, sabe? Dá a entender assim. E aí nos próximos trailers mostram a Madame Lazul se juntando a cada um dos principais vilões, né? Cada trailer ela se junta a um vilão. E vão revelando símbolos referentes a eles nas cartas, né? Então, tipo, mostra um símbolozinho lá, aí surge tal vilão. Mostra outro símbolo, surge o outro vilão, até chegar no último, que é o líder, entre aspas, né? O Rafael. Rafael? Rafael, vilão confirmado. Half-Life 3 confirmado. O Rafa só fala gritando, mano. O meu oposto. Verdade. O Rafa, inclusive, que é o mesmo lá da Liga dos Exploradores, né? Que tem um card lendário lá. É da Liga dos Exploradores, ele é? É. Ele mesmo. Tem um card a Múmia Zona. A Múmia Zona. O Arqueólogo Supremo. Depois desses teasers mais curtos assim, né, que foi juntando cada vilão, rolou o anúncio oficial mostrando algumas das mecânicas e tudo mais. Nada mais era que um cara sentado assim numa poltrona, como se estivesse contando uma história de terror assim, mais ou menos, porque é meio pesadinho o clima, né? Ele sentado assim, contando, mostrando as coisas assim, como se estivesse lendo um livro. Nada demais. Agora, a trilha sonora desses trailers é boa demais, velho. Boa, a animação. Vocês se lembram? Sim. Não lembro nada, mano. É um jazzinho da hora, pô. Sim, é legal mesmo. A pintura também é muito boa, né? Bem escura, assim, meio roxa e tal. Foda pra caralho. Bem típico daqueles filmes de heist mesmo. Não sei se vocês são fãs. Sim. Tem essa referência de subgênero.
Mas é aqueles filmes de heist, aqueles filmes de roubo, assim, 11 Homens e um Segredo. Que brilha os olhinhos, né? Esses filmes assim, que você tem que entrar num canto com um plano mega complexo e roubar as coisas que tem dentro dele sem ninguém perceber. Aí a trilha sonora da expansão é toda nessa vibe. Bom, e o que chegou de novo com essa expansão em termos de mecânica foi a nova palavra-chave feitiço duplo. Que, né, não precisa ser nenhum gênio para entender o que faz, mas é basicamente um feitiço que você pode usar 2 vezes. Então você usa uma vez, ele gera uma cópia na sua mão e você pode usar de novo. É tipo o eco, só que só pode usar 2 vezes, né? Você usa uma vez, ele gera uma cópia, você não perde ela no fim do turno nem nada, ele realmente põe uma cópia na sua mão e você pode usar de novo, sem ativar de novo essa questão do feitiço duplo. Curtiram essa mecânica? Curti muito. Eu achei uma mecânica muito saudável, muito balanceada. A cópia que é gerada, é importante dizer que ela não tem a palavra-chave feitiço duplo. E isso vai gerar algumas interações, como por exemplo o Zuldin, que o grito de guerra dele, ele repete todos os feitiços que você lançou naquela partida. Então se você usar um feitiço que tenha feitiço duplo, você vai usar ele e você vai ganhar a cópia. Quando você baixar o Zuldin, você vai ganhar a cópia do feitiço sem a palavra-chave do feitiço duplo na sua mão. Porque faz parte do feitiço duplo. Ele conta como se fossem 2 feitiços diferentes, entendeu? Então, por exemplo, tem um feitiço de... tem um feitiço que chama Bênção dos Ancientes, do druida, que tem feitiço duplo. Então, você usa ela uma vez, ela gera uma Bênção dos Ancientes sem o feitiço duplo, e aquela conta como uma carta diferente. Então, se você usar por algum motivo, ele repetir os efeitos, repetir os seus feitiços, ele vai lançar uma Bênção dos Ancientes com feitiço duplo e uma com 100. Então, você ganha uma cópia na sua mão também. E eu achei uma mecânica muito balanceada. O pessoal na época comentou muito fez essa comparação, né, inevitável com a mecânica do Echo, até dizendo, eita, como é que se diz, o Cavaleiro da Morte do Ladino, a Valira, que tem como poder heróico aquela carta das sombras, né, que você pode repetir, eita, ela vai ficar inútil, porque agora todo mundo vai poder fazer a mesma coisa do poder heróico dela, não tem nada a ver. São feitiços específicos, em cartas específicas, e eles só podem ser repetidos uma vez. Eu acho que gerou várias interações legais nesse sentido. E é bom sempre lembrar que quando as pessoas fazem esse tipo de comparação, você tem que sempre ver a questão da classe. Tem cartas que para uma determinada classe seria ultra quebrada, e em outra classe ela simplesmente é inútil. Então você quer dizer, o caso da Valeria Decap, o card que ela gerava era uma cópia de qualquer card que você lançasse, não necessariamente um feitiço. É uma mecânica bem diferente do que necessariamente um feitiço duplo. E como o Rafa falou, eu também gostei muito dessa mecânica. Eles realmente souberam dosar bem a força dessas cartas. Se eu não me engano, só teve uma carta delas que foi nerfada, que foi a do Mago, que a gente vai falar já já. Mas não foi nem pelo feitiço em si, e sim por um problema que a Blizzard ultimamente tem tentando contornar, que é o negócio do mana cheat, né? Você conseguir fazer jogadas de muito mana quando você tá ali com 3, 4 cristais de mana, e você conseguir fazer umas jogadas de 10, 12 de mana que o mago fazia. Eu achei legal também essa mecânica, porém eu achei ela pouco criativa. Tipo assim, você fala, é muito óbvio, né? Um feitiço lançar 2 vezes, ou poder usar 2 vezes. É legal, assim, tinha a questão do eco parecida, e por isso eu achei ela pouco criativa, se comparada a outras palavras-chave que vieram até antes ou depois. Mas assim, é legal, eu curto. Dá pra usar os 2 e fazer um combinho. A Blizzard, ela tá nessa vibe de usar palavras-chave novas só pra dizer que tem. Eles mudam um pouquinho em relação ao outro. Por exemplo, esse do feitiço duplo é uma diferença sutil em relação ao Echo. Aí a gente tem hoje, na última expansão que foi lançada, que é o Forjado dos Sertões, o Frenzy, né?
que é um pouquinho Em diferente. português. Em frenesi em português, que é um pouquinho diferente do antigo Enrage, né? Enfim, que era o Enfurecer. Que já, inclusive, já perdeu até esse nome, não existe mais esse nome. Eles pegam algumas mecânicas, dão uma ajustada ali e dizem, isso aqui é uma palavra-chave nova, né? Só pra dizer que é uma novidade daquela expansão. Inclusive, o que deu uma brochada nessa frenesi aí é que o símbolo dela é o mesmo símbolo do sortilégio, né, velho? Isso, ainda Esses dá o mesmo dias o símbolo, cara- que é as estrelinhas. O cara baixou, eu falei, caralho, o bicho tá com sortilégio. Depois que eu fui ver que era frenesi, tá ligado? Podia colocar um simbolinho diferente aí, né, Blizzard? Eu acho que a palavra-chave do feitiço duplo ela faz sentido dentro da temática da expansão. Porque só quem tem acesso a essa palavra-chave são as classes que estão do lado dos magos, né? Do lado da cidade, defendendo a cidade contra a Liga do Mal. Então a Blizzard ela também fez isso durante esse ano. Ela separou as 9 classes. Tem os 5 vilões, né? Que são o guerreiro, o sacerdote, o bruxo, o xamã e o ladino. o ladino. Ladino. E o druida, caçador, mago e paladino sobrou o lado da cidade. Eles iam defender a cidade. Então faz sentido eles usarem o poder da cidade assim para ficarem mais poderosos. Assim. É como se a magia da cidade tivesse canalizando por eles conseguissem repetir os feitiços que eles jogam. Isso eu acho legal dentro de uma temática de expansão. Mas mecanicamente eu concordo que é realmente bastante similar a outras mecânicas que eles já lançaram. Tanto é que as classes... eu tô dizendo, tanto tem essa separação que as classes da Liga do Mal não têm acesso ao feitiço duplo, mas têm acesso a outra mecânica, né Hugo? Sim, exatamente. Que são as Tratagemas. Puta nome zoado, né, velho? Nome esquisito. E os servos. E os O servos nome é também. meio esquisito, tem as estratagemas e tem os servos. A gente vai falar de cada um agora. As estratagemas nada mais são do que feitiços que aprimoram quando estão na sua mão a cada turno. Então, tipo assim, tô com uma carta lá, sei lá, reduza o ataque de um lacaio inimigo em 1 até o seu próximo turno. Conforme passa os turnos, ela vai reduzindo cada vez mais, tipo, ela vai ganhando mais poder na mão pra quando você usar ela. Então vai passar a reduzir 2, reduzir 3, reduzir 4, 5, assim vai. Eu só não lembro se é a cada seu turno que passa ou é a cada turno mesmo que seja do oponente, vocês lembram? Seu turno. Seu turno. Cada seu turno que passar, então, ela tiver na mão, ela vai aprimorar. É isso, basicamente. Isso. E os servos são criaturas custo 1, neutros, né? Todos são 1/1. Só que eles têm valores muito altos, assim, para uma carta de custo 1, né? Eles não são lacaios que você pode colocar no seu deck, né? Eles não são cartas que você tem lá para você buildar o seu deck, mas eles são criados durante o jogo por outras cartas, né? Então tem vários servos aí de custo 1 que geram valores absurdos. É como se a Liga do Mal estivesse recrutando, né? O pessoal para trabalhar para Exatamente. eles. Aí tem cartas que geram os servos. Que o valor deles é aproximadamente 2 manas, né? É o dobro que eles valem, né? Eles são custo 1, mas eles têm o valor de como se fosse 2 manas. Isso. Sim. Inclusive tem um nome bem sugestivo de servo, né? Eles servem a Liga do Mal pra poder atacar ele. É da laranja. Uhum. Podemos dizer que é uma nova tribo, então, que chegou pro jogo ou não? Não chega a ser tribo porque eles não têm sinergia entre si, né? Mas eles são, enfim, é quase, né? Eles Se for têm pensar... sinergia entre si, mas eles não têm a tag de tribo, né? Quando tem uma tribo, ele tem entre o ataque e a vida do lacaio fica lá, sei lá, mecanoide, fera, dragão. Aí esses não tem. É que nem os arborosos. Os arborosos eles são fichas, mas não é uma tribo ainda. A Blizzard tem disso. Exatamente. Que é o caso, como tá hoje no campus de batalha, né? Que é a tribo entre aspas, do provocar, né? Tem vários minions lá que interagem com provocar, mas não é uma tribo, senão tem a tagzinha, né, lá embaixo. Isso. Exatamente. Fora isso, teve algumas cartas que vieram com a mecânica de fortalecer dano mágico, né? Tipo, se você tiver dano mágico, compre um card, ou só pode atacar se você tiver dano mágico, esse tipo de coisa. Eles tentaram investir também, que é justamente a questão de se passar em Dalaran e ser a cidade dos magos e tudo mais.
E uma semana depois do lançamento da expansão, seguindo a tradição aí que a Blizzard manteve um bom tempo, chegou pro jogo um novo modo single player chamado O Grande Assalto a Dalaran. O modo é uma mescla entre as sessões das expansões anteriores, né? Sessão dos monstros, sessão de ringue, sessão da fruta que caiu. E também mesclava com os tradicionais modos aventuras, né? Como Naxaramas, Montanha Rocha Negra, etc. São 5 capítulos, sendo o primeiro gratuito e os demais 700 de gold que conhecemos, ou dinheiro real. E cada capítulo você vai passar por um lugar diferente da historinha que é contada, sobre a gangue do mal, aprontando as peripécias deles lá, etc. E quando você chega no final de cada capítulo, você recebe 3 pacotes da expansão. E se completar os 5 capítulos, você recebe um pacote clássico dourado. Ó, interessante, hein? Os aliens em dourado também. É, se você completar os 5 no modo heróico, aí você recebe a cópia dourada dos aliens, né? Ah, é no modo heróico mesmo, né? Sim, se completar os 5 capítulos no modo heróico, você recebe a lendária dos aliens, que é uma lendária meio inútil, mas enfim. E você não pode desencantar. E 2 versos de card ainda você recebe. Então é uma recompensa até interessante em comparado a outros modos de aventura que só ganhavam um card back. Apesar de não poder desencantar. Uma diferença importante dessa aventura que surgiu com as outras, né, aventuras das outras expansões, era que primeiro que você podia alterar, ela tinha os chefes fixos, né? Então, por exemplo, na Masmorra, na Dungeon Run, lá em Kobolds e Catacumbas, o último chefe, né, o Final Boss é sempre aleatório, dentre uma lista de chefes lá. No Assalto a Dalaran são chefes fixos e você enfrenta eles todas as vezes, então você já pode construir o seu deck tendo em mente aquele chefe específico. Você, quando libera todos os capítulos, você pode alterar a run lá no começo, então você pode colocar algum efeito maluco, assim, tipo... todos os seus lacaios têm ataque e vida trocados, o do seu e do oponente, todos os lacaios custam 2 a menos, todos os feitiços têm alvo aleatório, esse tipo de coisa. Aí tem como você alterar a runs, toda vez que você entrar vai aparecer um efeito aleatório lá, e se você quiser... você aplica ele na run, se você não quiser, você joga sem o efeito. Sim, são as anomalias, né? Isso, as anomalias. E outra coisa legal foi que quando apareceu, aparecia 2, 3 vezes durante a run, na masmorra, né, no Assalto a Dalaran, a Taverna do Bob. O Bob surgiu pela primeira vez nessa expansão. Então, você chegava lá na taverna dele, você... tinha 3 de ouro, você aparecia lá algumas coisas que você podia fazer e tal, e você tinha meio que como corrigir o seu deck, assim, se você pegou foi obrigado a pegar um pacote ruim de carta lá, foi obrigado a zoar seu deck um pouco, você não gosta do deck inicial que você começa, aí tem como você ir vendendo bicho, comprando, alterando o seu deck para deixar ele mais consertadinho. E outra coisa legal que eles surgiram é que você poderia alterar o seu poder heróico. Então, à medida que você ia fazendo, você ia liberando outros poderes heróicos que você poderia usar na aventura, além do poder heróico normal da classe. Aí tinha como você fazer outros decks, assim, com outros tipos de sinergia. Eu joguei até cansar esse modo. Eu adorei mesmo esse modo. Gostei muito mesmo. Inclusive, o meu irmão, ele fez um OTK no último boss, né, que era o Khadgar. Ele fez um OTK turno 1 contra o Khadgar. E o Khadgar tem o quê? 150 de vida, né? Isso. Ele deu 150 de dano no turno 1. Tem até print pra provar. Caralho. Essa aventura realmente foi legal, mas dessas aventuras que foram gratuitas, eu basicamente só completava uma vez mesmo. E como o Rafa falou, aqui apareceu o Bob a primeira vez. E vale sempre lembrar para vocês não confiarem no Bob, ele é falso, viu? Exatamente. Eu acho que a maior contribuição nessa aventura foi de fato apresentar o Bob ali, né? Eles começaram a testar as primeiras coisas que eles podiam fazer para o que viria a se tornar o BG depois, né? Inclusive acho que a taverna é exatamente igual até hoje, né? O é igual. BG
da aventura. A foto né? do Bob é igual, é toda igual. Tudo igualzinho. Exatamente. A animação do ouro. Na aventura seguinte, que é do 1, vai ter mais ou menos esse esquema também. Eles vão repetir a mesma fórmula, esse esquema de roguelike, que você vai enfrentando os chefes, vai criando suas estratégias, vários sistemas de progressão, desbloqueio de coisa pra aumentar o fator replay e tudo mais. Realmente, comparado às primeiras sessões lá, é um negócio bem mais complexo e que instiga você a jogar mais vezes para liberar coisas diferentes, mas no fim das contas, assim, se for olhar nas entrelinhas, a base é a mesma. Né? Então, passada toda essa introdução aí da expansãozinha, vamos para a famosa sessão de cards, né? Vamos começar aqui com os cards de classe pelo nosso amigo Druida. Vou falar aqui uma das que eu achei mais interessante, que é exatamente a Bênção dos Ancientes, que é um feitiço custo 3, ele é feitiço duplo, né? Mecânica de feitiço duplo. Ele concede +1/+1 aos seus lacaios. Isso aqui entrou no Token Druid, bonito, hein? Vou jogar. Bonito mesmo. É assim, só lembrando que aqueles. Na minha concepção, eu entendo que é um feitiço duplo, mas eles pesaram muito o custo desse card. É só lembrar do que a gente tinha lá em Gerigonça, que era a marca de Lotus, que fazia o mesmo efeito, só não era feitiço duplo e custava 1 de mana. Esse que custa 3. Entendo que é bom você ser mais caro pelo fato de ser feitiço duplo. Só que 3 vezes mais o custo eu achei pesado. Tanto que rodou, certo? No Token Druid, depois sumiu. Depois de um tempinho sumiu, o Token Druid passou a nem rodar mais esse card, porque ele era muito custoso. É muito custoso para o efeito dele. Eu acho não, velho. Eu acho ele balanceado. Ele vê jogo até no livre. No livre O não Token Druid no livre. Os livre. caras põem uma copiazinha lá. Como é feitiço esse duplo, card- põe só uma cópia. Esse card aqui eu vi ainda no padrão, inclusive antes da rotação agora, tinha uns deckzinhos de Token Druid, às vezes colocavam esse aqui. Mas pra mim ele foi balanceado demais. Ele foi tão balanceado que viu o jogo no começo, mas depois sumiu no Token Druid e no livre eu particularmente não vejo. E eu jogo de Token Druid no livre, né? Então esse card nem entra. Não, mas aí você tá errado. Jogar de Token Druid você já começa errado. No livre. Pra mim é um deck. Quando era do padrão eu gostava muito do Token Druid. Quando foi no livre que voltou a ficar forte, né? Depois de uns nerfs que teve lá, umas situações que aconteceram. Aí eu voltei a jogar de Token Druid lá. Gosto demais. É um deck que eu gosto muito. Gosto muito de deck agressivo, no geral. E Token Druid, pra mim, é o deck mais agressivo que tem no jogo. Não tem deck mais agressivo que ele. Token Hunter. Essa expansão. Até de Hunter. Até de Token passa por Hunter. cima de Hunter. Token Hunter no meta. Essa expansão foi dividida, né, pro Druida. Teve metade das cartas do Druida foram de sinergia com token, de gerar tokens, de buffar tokens. E a outra metade foi a parte ruim, né, o gêmeo do mal, né, o gêmeo feio. Que veio a sinergia pro Druida de cura, pro Rio Druid, né. E só veio carta lixosa mesmo, não vale a pena nem comentar, foi um arquétipo que nunca vi o jogo, foi sempre meme. Agora pro Token Druida veio muita coisa boa, veio a Bênção dos Ancientes, como o pessoal comentou, veio a Guarda da Estrada Onírica, que era um feitiço com 2 manas, raro, e ele evocava 2 dríades 1/2 com roubar vida. Então você ficava evocando elas, ficava bufando elas, em pouco tempo você já se curava todinho, já tinha uma mesa muito forte com elas. E tinha a Porta Esquilos, que era um lacaio, uma mana 2/1, comum, e Último Suspiro adicione 2 esquilos 1/1 à sua mão. Então quando ela morria você ganhava mais tokens para encher sua mesa e para bufar, e só ia crescendo, né? Era uma bola de neve. E lembra que os esquilos eram feras, né? Tinha ainda sinergia com feras. É verdade, bem lembrado. Muito bem lembrado. E o Token Druid, ele foi um dos decks, assim, na história, eu acho que um dos decks com a
a win rate mais positiva que eu já vi, só que sem quebrar o formato. Ele era um deck muito fácil de counterar, mas que você ainda assim perdia pra ele. Era um deck bem balanceado, no geral, o Tolkien Druida dessa época, do padrão. Se não counterar, vai tomar, basicamente. Exatamente. E nessa época aqui ainda tinha o Tolkien Druid ainda tinha um gás final que era com o Auxílio da Floresta, que era um feitiço raro de 8 de custo. Ele era um feitiço duplo que ele evocava 5 arvorosos, aí Rafa gosta dos arvorosos, 5 arvorosos 2/2. O que acontecia? Você ia de Tolkien Druid e o cara ia limpando sua mesa, chegava ali no 8º turno, você colocava, ele limpava, usava a última remoção que ele tinha e você ainda conseguia usar de novo, né, que era feitiço duplo. E aí se o cara... O Tolkien Druid é simples, deixou na mesa 2 turnos, morreu. Então você tem que ficar toda hora limpando a mesa. O Tolkien Druid aqui, eu acho que ele não chegou a ser tier 1, ele era muito forte. Mas como ele era fácil de ser counterado, ele não chegou a ser tier 1, mas ele era muito bom e muito divertido de jogar. O Auxílio da Floresta, eu lembro de muita gente que falou mal dessa carta até, na época que foi lançada, dizendo que era muito cara e tal, mas ela servia justamente como o Daniel falou, como a última terra no caixão, né, pra você jogar. Quando o cara achava que você tava perdendo gás, que você não tinha mais como voltar à mesa, você não tinha mais bicho, você jogava ela, enchia a mesa todinha, ele limpava de novo, você enchia de novo, e aí, meu amigo, às vezes era só você jogar a primeira cópia da carta que o cara já concedia, porque não tinha jeito, ele já sabia que se ele limpasse ia vir outra e ele não tinha, ia morrer. E você já tava com o rugido selvagem na mão esperando. Só esperando o cara deixar a mesa. Deixou a mesa, rugido selvagem. Pronto. Já era. Só uma menção honrosa aqui antes de passar pro caçador. Pro feitiço custo 1, força de cristal. Esse rodou bastante, até pouco tempo aí rotacionar as expansões aí do ano do Corvo? Do dragão. Corvo e dragão, né? Sim. Ou só dragão? Entendi. Não, você tá falando do ano passado, né? Nessa rotação de 2021. Então foi que é assim, do dragão. Do dragão. Isso. É um feitiço de escolha 1. Ou você causa 2 de dano a um lacaio, ou você restaura 5 de vida. Isso aqui rodou bastante no druida do Kael'thas lá, vários druidas assim pra segurar o começo. O pessoal tava né? rodando esse card aí, viu? Sim, exatamente. O deck de druida agora tava usando esse card aí. Exatamente. Essa carta foi legal também pra tanto segurar o começo ali, com alguns decks mais agressivos, tanto pra conseguir uma vida ou fazer combar com o terceiro feitiço do Kael'thas, enfim. É o que rolava. Caçador. Aqui recebeu uns feitiços legal pro Spell Hunter, que eu joguei bastante. Eu vou falar logo 2 aqui, ó, que é o Disparo Marcado, que é custo 4, cause 4 de dano a um lacaio e você descobre um feitiço. Muito bom, rodei no Spell Hunter. E o Libertar a Fera, que eu falei no episódio anterior, que ia chegar a questão das manticoras e tudo mais. Ele é custo 6, ele é um feitiço duplo. E ele invoca uma manticora, que nada mais era do que uma fera 5/5, com rapidez. Nossa, rodei demais no Spell Hunter, hein? Usei muito também. Eu joguei muito de Hunter nessa época também, gostava muito do Hunter. Usei essas duas cards que o Hugo falou, usei bastante. Tinha um Secret Hunter, ainda rodavam aqui. Usei eles no Secret Hunter. Aí tinha saído o Hexa, mas tinha o Zudin, né? O Zudin repetir essas magias era muito bom. Utilizei também, e começou aqui a nascer, a ficar forte o arquétipo, né? O estilo de deck do Hunter de Mech, né? E aí vieram 2 cartas bem importantes, que foi o Ursatron, que era um lacaio comum 3/3 Mechanoid, que tinha como último suspiro, compra um Mechanoid do seu deck. O Hunter, ele até mais ou menos por aqui, ele sempre teve problema de comprar carta. Só que aí o Ursatron chegou, era um corpo razoável, 3/3, ele era Mechanoid, ou seja, ele tinha a parte da sinergia com os Mechanoids e ainda comprava um card. E com isso também veio o Oblivitron, que foi meu card dourado na época, né? Na época eu achei esse card, que foi o mesmo do Rafa, e pra mim, quando eu vi esse card eu achei ele muito ruim. Só que no comecinho dessa expansão, ele se mostrou um card bem forte, e depois ele perdeu espaço. Que é o que ele diz, ele é um lacaio lendário de 6 de custo, 3/4 Mechanoid, que ele tem como último suspiro evocar um Mechanoid da sua mão e ative o último suspiro dele.
O problema dele era justamente esse, é porque você jogava ali no 6º turno, você tinha que contar que estava com o mech na mão e o cara ainda tinha que matar o seu mech, se silenciar, se devolvesse pra mão. Na época o Ladino tinha, né, o Aturdir, né? E, enfim, você perdia 6, enfim, era complicado. Só que aí o Hunter, como ele conseguiu ter vários tipos de compra de mecanoides, esse card começou a ver jogo, viu um bocadinho de jogo no começo da expansão. E para ser a cereja do bolo, né, do Mech Hunter, tinha também um feitiço épico, que era o 7 vidas, de 3 de custo, que ele tinha como o texto seguinte: descubra um lacaio aliado com o último suspiro. Ele ativava esse último suspiro e dava uma cópia para sua mão. Ou seja, era uma espécie de compra. Era descubra um lacaio aliado com o último suspiro que morreu nessa partida. Morreu, isso, né? Foi. Eu esqueci de falar isso. Ele tinha que ter morrido nessa partida. Ele morreu. Se tivesse morrido só um, você descobria justamente o único que morreu. Então servia para dar um gás também pro Mech Hunter. Era uma espécie de compra, né, de cartas. O Mech Hunter ficou muito forte. Foi quando, como o Daniel comentou, foi quando ele começou a virar um arquétipo nessa expansão. E ele ficou também muito forte, se favoreceu muito, porque nessa época o principal deck era o Control Warrior, né? Que usava muito sinergia de mech e tal, se fazia do Dynamitron para limpar a mesa, que precisava que não fosse mech, né, a mesa, para poder limpar a mesa. Ele precisava que a mesa do oponente fosse feita de lacaios que não fossem mecanoides para poder limpar ela. Então uma mesa lotada de mecanoides ele não conseguia limpar direito, e o Mech Hunter se valia muito disso. O Oblivitron também foi a minha lendária dourada. Eu usei ela um pouquinho tempo, só esse breve período aí que o Daniel comentou que ela apareceu, mas logo depois ela foi descartada. Colocaram a lendária lá de Projeto Kabum, que ela colocava 4 bombas na mesa. Eu esqueci o nome dele. Explosista, Flark, né? O Flark. Aí o pessoal começou a usar mais ele, realmente ele era bem mais forte. O caçador nessa época, o Spell Hunter, que era o meu arquétipo favorito na época, ele praticamente morreu. Ele ficou muito, muito fraco. Eu achava que o Zuldin, ficando no padrão, ele ainda ia ter um pouquinho de sobrevida, mas não teve. O disparo marcado, que era aquele que causa 4 de dano a um lacaio, ele veio para substituir o ataque flanqueante do Kobolds e Catacumbas, mas não era a mesma coisa. Você descobrir um feitiço não é a mesma coisa de botar um lobo 3/3 na mesa. Então perdeu muito do tempo, perdeu muito do que fazia o deck funcionar, né, também. Aí o deck acabou morrendo com o tempo, sobrou de Hunter, ficou só o Hunter de Mechanoids mesmo, que tava rodando nessa época, mais nenhum. Tinha um Secret também, continuou rodando o Secret, só não era tão forte quanto tinha sido antes da rotação. Tinha o Secret, tinha o Spell, né, que rodava o Zuldin, tinha o OTK, que usava outra lendária, né, um Ink só, a Veressa. Aí tinha outros, mas que valia a pena mesmo, assim, de que era competitivo mesmo, era só o Mech Hunter mesmo. Passando aqui pro Mago, recebeu bastante coisa legal. Minha carta favorita, sem sombra de dúvidas, foi o Poder da Criação. Que ele é custo 8, um feitiço, né? Descubra um lacaio de custo 6 e evoque 2 cópias dele. Isso daqui entrava em muito combo com Radgar, né? A lendária que veio com ele. Que é custo 2, 2/2. Seus cards evocam lacaios. Seus cards que evocam lacaios evocam o dobro, né? Então você evocava 4 bichos 6/6 e não só 2. Enfim, isso daqui no Highlander Mage depois, quando chegar o Doom, né? O Highlander Mage vai se consolidar melhor. Mas aqui já recebeu um conjunto bem legal pro Highlander Mage, e o Poder da Criação era uma das cartas que eu mais curtia de puxar, principalmente depois que chegou a Tortola lá, que a gente vai ver depois. O Mago ele realmente ficou bem forte aqui nessa época, inclusive foi graças a um dos feitiços duplos. Eu acho que foi o único feitiço duplo que foi nerfado, porque o Mago, nessa época aqui, o Gigante da Montanha, ele ainda estava no padrão. E o que acontecia? O Mago enchia a mão, descia ali o Gigante da Montanha no turno 3 ou turno 4, é muito complicado para várias classes poder responder esse Gigante. E aí o Maguinho fazia o quê? Ele ia lá e
estourava o gigante com um feitiço chamado Chamado do Conjurador. Que ele era 3 manas, era um feitiço raro e era feitiço duplo. O que é que ele fazia? Ele destruía qualquer lacaio, seja aliado, seja inimigo, e evocava 2 cópias. Aliás, 2 cópias não, 2 lacaios do mesmo custo, para substituir esse lacaio que você destruiu. Ou seja, você jogava um gigante da montanha que custava 12, e basicamente era garantindo ouvir aquele gigante lá do Priest, que era um 7/8 com provocar, ou então outro gigante da montanha. Era porque custo 12, se eu não me engano, só tinham eles dois. Só tinham eles dois. E aí, era isso. No turno 4, você fazia um 8/8 e um turno 4 ou 5. Um 8/8 e um 7/8 Taut. Se o cara ainda tivesse o Radigan na mesa, aí, meu filho, ele enchia a mesa e você já podia dar o Ask Concede aí que você não conseguia mais voltar. Nossa, fiz demais. Era a jogada padrão, né? Era a jogada padrão do mago. Do jogar turno 4 o Gigante da Montanha e turno 5 era Radigan e o Chamado do Conjurador no Gigante da Montanha. Nessa época, inclusive, foi o que ressuscitou o Freeze Mage, né? Isso. Que você congelava a mesa e ficava gerando uma mesa enorme no seu lado. E o que foi que aconteceu? O Chamado Conjurador foi nerfado, ele virou 4 manas, depois de um tempo, não foi nem rápido aqui. E agora, recentemente, ele foi desnerfado, voltou a ser 3 manas, porque ele foi rotacionado. O Mago também ganhou mais 2 cards, para mim, muito, muito fortes, que é o Raio de Gelo, que era um feitiço duplo, comum, que dizia ele congela um lacaio. Aí se o lacaio já tivesse congelado, ele dava 2 de dano. O mago não usava muito para dar dano. Acontecia de usar, mas ele usava mais para congelar os lacaios na mesa, principalmente se estivesse enfrentando um deck agressivo, ganhar um tempo para comprar as respostas. Tem também o Truque de Mágica, que era um feitiço raro, que ele tinha como o texto: descubra um feitiço que custa 3 ou menos. Com essa descoberta aí, o mago conseguia gerar muitas respostas. Esses 2 feitiços hoje, eles estavam rodando ainda aqui no padrão, um pouco antes da rotação, e eles rodam também no livre para fazer o deck lá de OTK do mago, né? Que você coloca o Flame Walker lá e sai soltando feitiço adoidado até o cara morrer. Com os tirinhos do Flame Walker, né? A cola que grudava esse deck todinho, que fazia esse deck funcionar, era um lacaio elemental chamado Ciclone de Mana. Ele era custo 2/2, e o grito de guerra dele era: para cada feitiço que você tiver lançado neste turno, adicione um feitiço aleatório de mago à sua mão. Então, o que acontecia? Chegava lá no turno 2, o mago baixava uma feiticeira, um aprendiz de feiticeira, aquela custo 2/3/2 que diminui o custo das suas magias. Aí ele jogava as 2 cópias do Raio de Gelo, jogava Truque de Mágica, ficava descobrindo mais um monte de coisa e tal, jogava. No final, ele jogava uma magia custo 0 que reduzia o custo do próximo elemental em 2. Aí o Ciclone de Mana ficava custando 0. Ele baixava o Ciclone de Mana e enchia a mão dele inteira. Então ele congelava a sua mesa inteira, gerava um monte de carta, dava dano, se possível até limpava, baixava o Ciclone de Mana, a mão dele ficava enorme, e ele com 2 bichos na mesa, e você sem nada, né? Eu odiava jogar contra mago nessa época. Odiava. E você que gosta do livre, né? No livre, esse aqui fazia o Quest Mage, você, em turno 3, 4, ele já fazia a missão. Tanto que foi até nerfado, né? Porque eram pra ser 4 ou 6, né? Magias que não estavam no deck, e foi pra 8. Ainda tinha o Ardilante no livre. Mas no padrão, era na época que eu tava tentando fazer rodar o Murloc Shaman, velho. E esse 2 de dano que o Raio de Gelo dava, matava os Murloc todinho. Eu não conseguia deixar nenhum Murloc na mesa. Era muito chato. Joguei demais esse clone. Olha ele rindo aí, o jogador de mago. Agora chegamos na minha zona de conforto. No seu aqui. Momento, né? No seu brilho. Exatamente. Pra fechar, teve o Caligos, né? Falar do Caligos aqui, a lendária, custo 10, 4/12, um dragão, lindo demais. E o que ele diz? Seu primeiro feitiço de cada turno custa 0, e o grito de guerra você descobre um feitiço. Então você pode descobrir um feitiço mó alto lá, que você pode jogar ele custando 0, ou na volta você vai jogar custando 0, enfim. Pyroblast aí. Pyroblast custando 0 e deixando um bicho 4/12 na mesa ainda. Nossa. Isso aqui, Highlander Mage. Ele dava o desconto, e se você não tivesse nenhum feitiço, ele dava um pra você, né? Exatamente. Balanceado. Achei que faltou só a rapidez e roubar a vida nele.
você ia ter um feitiço, de todo jeito. Então, entrou no Highlander Mage bonito esse queridinho que usei demais e me doeu desencantar depois que rotacionou. Sim, eu desencantei. Me julguem. E é isso aí. Julgo. Paladino. Olha aí, hein? Paladino. Não sei, ao meu ver não foi muito bem beneficiado, não. O que vocês acham aí? Metade das cartas do Paladino foi pra sinergia de dragão e a outra metade pra segredo. A parte de dragão, pouquíssima coisa viu o jogo. Veio o Nozare, que foi uma péssima lendária, nunca vi o jogo, só em highlight de YouTube, quando ele era gerado aleatoriamente e salvava uma partida. Mas a maior parte aqui das cartas de sinergia do dragão não viu o jogo. Em questão de segredo do Paladino, ela só teve um segredo que foi relevante, que foi o Render-se Jamais. Era um segredo custo 1, né, porque é de Paladino. E quando seu oponente lançar um feitiço, conceda mais 2 de vida aos seus lacaios. Isso é muito, muito importante para deck agressivo, especialmente no Paladino ímpar, lá no livre. Já rodei muito essa carta, ela quebrava as pernas de sacerdote, de bruxo, de mago, que tentava limpar a sua mesa lá usava algum feitiço que causava um de dano na mesa, mas aí você dava mais 2 de vida. Um profanar. Pronto, não limpava a mesa, pelo contrário, você vai tomar na volta. E é um feitiço excelente. E veio a lendária também, né? A Comandante Rissa. Ela era um lacaio custo 3, 4, 3. E o efeito dela, seus segredos são ativados 2 vezes. Essa não viu o jogo no padrão, mas ela vê muito jogo no livre. O Secret Paladin, o Paladino de Segredos no livro é muito, muito forte. E é por causa dessa lendária aí, que é forte demais. Ele roda aquela épica do grande torneio? Ou não? Roda. O desafiante, misterioso? Roda ou não? Sim, roda. Nossa, isso aí é saudade, hein? Na verdade, o Paladino realmente ele não recebeu muita coisa boa nessa expansão. Mas no começo, né, tinha um deck de Paladino de Segredos que utilizava inclusive a Lâmina Misteriosa, que ela era uma arma rara, 2/2, que tinha como grito de guerra: se você controlar o segredo, ganhava mais 1 de ataque. Era uma arma forte. O problema de Paladino de Segredos era conseguir manter uma mesa consistente, né? Se o oponente conseguisse limpar, ele perdia a mesa e não voltava mais. E, de fato, o que foi utilizado de verdade no Paladino, durante um tempo, foi o chamado A Aventura, que era um feitiço de custo 3 raro, que tinha como texto: compre um lacaio e conceda mais 2, um lacaio de menor custo do seu deck e conceda mais 2/2. Esse aqui viu um pouquinho de jogo, só que aí depois surgiram compras melhores pro Paladino. Exatamente. Sacerdote aqui ganhou o conjuntinho Resurrect, hein? Maria do céu. Esse daí arrancou pesadelos aí da turma, hein? Arrancou sorrisos. Cara, eu vou começar falando de um feitiço aqui, custo 9, Ressurreição em Massa o nome. Ele evoca 3 lacaios aliados mortos nessa partida, 3. Quando essa carta foi anunciada, eu considerei seriamente parar de jogar, velho. Eu já tava de saco cheio de Big Priest, de lacaio de Resurrect e tal. Na época eu não jogava livre, e aí eu tava finalmente me livrando, né? Porque a maior parte deles ia rotacionar. Quando eles anunciaram essa carta, nossa, eu fiquei tão triste. Acabou com o meu dia. E realmente foi uma carta bem utilizada. Era utilizada junto com a lendária, né? A Catrina Muerte, que era aquela lendária de 8 de custo, 6/8, que no final do turno evocava um lacaio aliado morto na partida. Ela era bem importante nesse deck, junto com, eu acho que era uma das principais peças, que a gente até comentou um pouco antes aqui, que era o Infiltrador Convincente, né? Que foi o texto que o Hugo falou no começo do episódio. Que eu fiz a imitação perfeita. Ficou mesmo. Imitação perfeita, 5 manas, 2/6 raro, que ele tinha provocar e último suspiro, destruir um lacaio inimigo aleatório. Esse card aqui é muito chato. Por quê? É um custo 5 por 6 de vida. Ele tem ataque baixo, mas o intuito dele era chatear o oponente. Ele conseguia segurar decks agressivos, e até decks que não eram tão agressivos, decks um pouco mais tempo, perdiam seus bons lacaios por causa que você tinha que matar isso aqui, e quando você matava, você perdia um lacaio seu, né?
E aí, pra completar tudo isso, o Priest ficava ressuscitando essa desgraça o tempo inteiro. Exato, era tipo o filho ou irmão mais novo daquela estátua, né? Que era 4/8, tinha roubar vida, provocar e destruir também. E ele é tipo ela, só que meio que condensado, né? Meio... E melhor, na minha concepção, melhor porque é mais barato. Se você, porventura, comprasse, você não era tão punido por jogar esse card aqui. Exato. Você jogando aquela estátua no turno 9, o oponente conseguia até responder. Essa aqui no turno 5. Mais pra frente vão vir cartas pra você dar o último suspiro de invocar 2 cópias, renascer, enfim, aí vai virar a zoeira. Essa carta rodou até rotacionar agora, Ascensão das Sombras, no ano de 2021. Tem ataque baixo no jogo, mas é um ataque alto pra alma, né? Do seu oponente. Ele vai direto na sua vontade de viver. Ele pega. É verdade. Falando aqui da Madame Lazul, né? Que é um dos vilãs aí do jogo, da expansão. Que era custo 3/3/2. Lendária de Priest. Lendária. Grito de guerra, descubra uma cópia de um card da mão do oponente. Essa carta eu vi rodando bastante, principalmente nos Control Priest da vida aí, nos Galakron de Priest, Highlander Priest. Eu vi rodando bastante essa carta. Dava pra roubar uma coisinha da mão do oponente ali e deixar ele puto. E até dar uma leitura ali, uma semi-leitura na mão dele pra ver o que ele tinha, né? Principalmente quando ele tinha só 3 cartas, você basicamente lia a mão dele inteira e sabia o que esperar, pelo menos daquelas outras 3 cartas que ficaram ali. Ela foi uma versão mais jogável do Camilius, né? Daquela lendária 1/1, que ficava se transformando e mudando de acordo com a mão do oponente. Ela foi uma versão que viu o jogo do Camilius. Porque ela tem um corpo dela, é um efeito imediato, você pega ali e pronto. O Camilius você tem que ficar dar a sorte dele se transformar na carta certa, na sua mão, pra você usar ela, enfim. Ela é bem mais forte que o Camilius e realmente é uma carta balanceada, tranquila, tem um lore legal, né? Porque ela é vidente, então ela prevê as coisas, aí você vê a mão do oponente pra saber o que ele vai jogar. Eu gosto muito dessa carta. Também gosto bastante. Ela realmente viu o jogo um bocadinho. Ela acabou perdendo espaço agora nos últimos meses. Nos últimos meses não, tempo pra cá. Porque chegou uma outra lendária que é 3/3, que é do mesmo custo, aí acabou pegando o espaço dela dessa curva 3. Só que ela ainda continuou vendo o jogo de maneira um pouco mais tímida, até quase a rotação agora. Ladino. Chegamos no território de Daniel. Ladino aqui... Eu vou roubar uma carta que você vai falar já, porque Ladino faz isso. Diga lá. Que é o Mandrião da Mal. Que é da gangue do mal, né? Custo 3, 1/4, e o combo dele é adicione 2 servos aleatórios à sua mão. Então já sabe, né? O Ladino joga isso daqui combando, adiciona 2 servos na mão, dá o passo furtivo, devolve pra mão, joga de novo, assim vai. Usa um dos servos pra transformar no bicho que custa 1 a mais, então fica um bicho custo 4 na mesa. Enfim, isso aqui brincou demais o Ladino, hein? E nessa época ele tinha mais 1 de vida, né? Ele era 1/5. Ele foi lançado 1/5. 1/5 ele foi nerfado. Nossa, é mesmo, nem lembrava. Ele foi lançado 1/5. Pra mim, muito forte. Lançado 1/4 ele já é muito forte. Aí 1/5 o que acontecia? Ele ficava, quando o Ladino não dava o passo furtivo nele, ficava na mesa, só que ele ainda fazia muita troca. Conseguia fazer muita troca e aí eles viram que realmente o 1/5 estava meio forte. Desceram pra 1/4 e mesmo 1/4 ele era a curva 3 padrão do Ladino. Podia esperar. Que ele ia fazer um combo pra poder jogar o Mandrião da Mal, ou então ele usava moeda. E outra coisa, lembrando. Por que eu usei muito o servo? Não, essa mecânica de geração de servo. Os servos são cartas de 1 de custo. Cartas de 1 de custo é bom para poder ativar os combos do Ladino, né? O Ladino tem essa mecânica de combos que a gente conhece lá dentro, começou. E quando você fica gerando servos, os servos, além de ter uma geração de valor muito forte, muito alta, eles ativavam os combos do Ladino. Então eu usei demais até anteontem. Até anteontem, né? Que foi quando teve a rotação agora dessa expansão do Sessão das Sombras. Eu usei muito o Mandrião da Mal. A gente vai ver também, quando chegar o Despertar dos Dragões,
O dragão do Ladino, ele tem a sinergia com os servos também. Enfim, esse card aqui, muito utilizado. Eu acho que estava em quase 100% dos decks de Ladino durante esses 2 anos que essa expansão ficou no padrão. A gente teve também, eu vou falar da Picareta Meneante, que era uma arma épica 4 manas 4/2, que tinha como último suspiro devolver um lacaio aliado aleatório à sua mão. E esse lacaio ainda custava 2 a menos. O que aconteceu? Nessa época o Leroy estava no padrão e o Ladino botava isso aqui, né, no turno 4, dava a primeira pancada. No turno 5 podia esperar que ele ia descer o Leroy, dar 6 de dano em você, usava a arma, mais 4 de dano, ou seja, já eram 10 de dano, e ele voltava o Leroy ficava custando 3. Lembrando que o Ladino ainda tinha mais 2 passos furtivos. Ele conseguia jogar vários Leroy na partida, tanto que, acho que pouco depois que teve o nerf, o Leroy foi anunciado, não sei se foi aqui ou foi na outra rotação, que ele ia ser rotacionado, né? Triste. Foi na outra rotação. Foi na outra rotação, ele foi rotacionado e deixaram de utilizar essa mecânica um pouco chata de ficar usando o Leroy todo o tempo. Inclusive, isso aqui, ele combava com aquela carta lá, o Pilhagem Pirata, né? Acho que é Pilhagem de Piratas, alguma coisa assim. Que você comprava, usava essa arma aqui e conseguia descer o pirata com taut 3/3 custando 0. Enfim, o Ladino aqui ficou muito forte. O combo era preparação, e aí jogava essa carta que você falou, da Pilhagem de Pirata, que ela... Eu não lembro o nome dela agora. É Raid Party em inglês. É Pilhagem de alguma coisa. Aí o feitiço ficava custando 0, e quando você comba ele, você tem uma compra direcionada para a arma. E aí ele garantia a compra dessa arma aí e começava a bater em você. A Blizzard nerfou a preparação e a pilhagem aí. Esse feitiço passou a custar 4 e a preparação a reduzir 2. Aí o que foi que aconteceu depois, né? Quando estava perto rotacional, foi desnerfado o feitiço da pilhagem, né? Ele voltou a ser 3, hoje ele é 3. Só que a preparação até hoje custa 0 e só reduz 2. A Ladra de Gangue, que era um lacaio comum de Ladino, 4 manas 4/3 pirata, que tinha como grito de guerra descobrir um feitiço de outra classe, né? A Ladra da Gangue. Isso aqui era bom para poder ativar as mecânicas de você ter um card de outra classe na sua mão e poder ter algum tipo de benefício com isso, que eram outros 2 cards que apareceram e viram o jogo, que eram a Receptora dos Esgotos, que era um lacaio raro, de 2 de mana, 2/3, que ele tinha como grito de guerra. Se você tivesse algum card de outra classe na sua mão, você ganhava +1/+1 e rapidez. Era bom para poder fazer as trocas ali no começo do jogo e o Ladino não sofrer com decks agressivos, né? E tinha a Vendetta, e a Vendetta, essa sim, viu muito jogo durante muito tempo, depois acabou perdendo espaço, mas durante muito tempo viu muito jogo, que era um feitiço raro de 4 de custo, cause 4 de dano ao lacaio. Aí se porventura você tivesse algum card de outra classe na sua mão, ela custava 0 a Vendetta. Ou seja, ela ainda ativava os combos para o Ladino poder fazer as mirabolâncias dele. Mirabolâncias. E uma coisa legal da abordagem que eles tomaram com o Ladino, dele roubar das outras classes, né? É porque sempre, antigamente, como é que eles faziam? Era sempre lacar com grito de guerra de adicione um feitiço aleatório da classe do seu oponente para sua mão. E aí o que acontecia? Às vezes você caía contra Ladino. E o que acontecia? Todas essas cartas geravam cartas de Ladino para você. Você não conseguia cartas de outra classe. E aí eles alteraram a abordagem a partir dessa expansão eles começaram a fazer desse jeito, que é sempre descubra um feitiço de outra classe. Faça isso de outra classe, entendeu? Sempre não é da classe do seu oponente mais. E isso deu muita liberdade pro Ladino ladrão, né? O Thief Rogue. De conseguir se sustentar, porque era uma pedra no calcanhar dele enfrentar outros ladinos, né? Ele basicamente perdia a força dele inteira, não tinha o que ele fazer. E a partir dessa expansão foi que eles alteraram esse design. Por exemplo, Vendetta, se fosse nesse meta de Ascensão das Sombras, que era cheio de ladinos, a Vendetta não ia ver jogo, porque você não ia ter como gerar cartas de outra classe.
Mas como tem a Ladra da Gangue, que é uma carta excelente, que descobre um feitiço de outra classe, aí a Vendetta viu muito jogo. E vou falar só mais um card aqui, que esse card pra mim eu tenho muito carinho também, que é o Barão Assaltante Fumbalumba, que era lendária, uma das lendárias do Ladino, que era 6 manos 5/5, que tinha como grito de guerra, se você controlar um servo, né, aquele servo que a gente falou, escolha um tesouro fantástico. Esse tesouro fantástico é o mesmo daquele 8 mana 6/6, que eu não tô lembrando o nome agora dele. É o pirata, né? Marin, a raposa. A raposa. Que ele gerava um baú que você quebrava, destruía o baú, aí ganhava um tesouro fantástico aleatório. Os tesouros basicamente eram, eu vou lembrar o que eu mais usava, que era um de 3 de mana, que era tipo uma varinha, que você comprava 3 cartas, aliás, e essas cartas vinham custando 0. Sumariamente era o mais utilizado. Os outros tesouros não eram tão interessantes. Era esse ele card aqui, ou aquele anel, né? Que invocava 2 lendários, né? Você descobriu 2 lendários, eu usava também. Mas assim, por exemplo, das partidas que eu utilizei ele, 90% eram esse de comprar card e 10% você usava esse dos lendários. Sim, isso aí entrou bastante no Galacron de Rogue, né? Isso, ele não apareceu tanto agora porque o Ladino ele era um pouco mais agressivo aqui. Aí curva 6 não vale muito a pena para ele. E ele foi aparecer muito quando chegar o Despertar dos Dragões com o Galacron de Rogue, né? Aí ele vai aparecer demais, é um card que eu utilizei até agora, porque recentemente teve a rotação e teve os desnerfs, alguns desnerfs, e o Galacron de Rogue foi desnerfado. E aí eu voltei a utilizar e matei minha saudade. O Barão ele foi muito utilizado, né? Independente do... Ele parou de ver jogo em um Doom e voltou no Despertar dos Dragões, mas nessa época do Ascensão das Sombras ele era muito utilizado. Ele não era tão utilizado no começo porque o Ladino ele estava mais interessado nos combos com o Leroy, mas depois do nerf o Ladino colocou ele, assim, tinha 2 variantes, uma mais agressiva e outra mais cheia de firula, que usava o Barão e tal. Aí a mais agressiva, que era do Leroy, foi nerfada e depois essa do Barão ficou a dominante. Em todos os campeonatos ele aparecia, todos na lista do meta e tal, ele era bem jogado. É porque em um Doom ele parou de ver jogo, porque o tempo Rogue ficou ruim. E depois foi só voltar lá com o Galacronde, né? Mas não, no meta de Ascensão das Sombras ele viu muito jogo. E quando o Galacronde foi nerfado, aí ele caiu em desgraça de novo, aí ele sumiu. Foi, o bichinho. Eu gosto muito dessa carta também, eu achei ela bem legal. Eu achei ela muito quebrada da primeira vez que eu vi, mas depois eu vi que ela era... balanceada. Essa expansão toda é muito balanceada, né? Passando pro Xamã aqui... O Xamã acho que... Não sei se eu posso falar que foi um dos que passou mal, porque até que teve algumas coisinhas, né? Passou acho que não, o mais importante aqui, acho que foi o Salivante Lodoso, o Murloc lá que tinha grito de guerra de adicionar um servo à sua mão e tinha sobrecarga de 1. Isso aqui, nossa, vi demais rodando em Xamã. Custo 1, 2, ele era custo 1, 2, 1. Isso. Exatamente. E ele... demais eu vi rodando isso daí, hein? Ele foi injustamente nerfado pra ser 1 mana 1/1. Depois desfizeram o nerf dele e botou a ser 1 mana 2/1. Já tem sobrecarga, né, velho? Por que Pois é. vai nerfar nesse nível, né? Mas isso foi por um motivo bem específico lá do meta de Udum. Aí chega lá a gente comenta melhor. Fiquem ligados. Nos seus sofás aguardando. Fiquem ligados. Fiquem ligados que o Xamã vai reinar quando sair o Doom, hein? Nossa. Basicamente, quem conseguia jogar de Xamã nessa expansão eram quem era profissional. O campeão do mundo nessa época era o Hunter Ace, né, que ele ganhou. O campeonato mundial de Hearthstone nessa época era em abril, sempre em abril, maio. Aí quem ganhou foi o Hunter Ace e um dos decks que ele utilizou foi um Xamã Controle, que usava Hagata, usava uma carta chamada Estratagema de Hagata, que era o estratagema já que a gente mencionou, né? Custo 5, um feitiço raro, e ela causava 1 de dano a todos os lacaios e aprimorava cada turno. Então, cada turno que você segurava, ela aumentava 1 de dano. Causava 2 de dano, 3, 4, 5, e assim. Aí você ficava segurando ela na sua mão e até ela dar 15 de dano. Ou não, né? Você era forçado a usar ela antes. Mas tinha muito essa carta. Sempre dava 8 ou mais, normalmente. Normalmente você conseguia segurar bem ela. E
outra carta que ajudou muito o Xamã foi um elemental chamado Fonte Errante. Era custo 8, 4/8 comum, e tinha roubar a vida, rapidez e fúria dos ventos. Então ele entrava já batendo 2 vezes e curava o Xamã 8, removendo possivelmente 2 coisas, né? Era muito, E muito ainda forte ficava essa vivo. carta. Ainda ficava vivo. É. Aí você tinha que remover ainda. A última carta que viu o jogo, aliás, tem mais 2, né? Tem a lendária do Xamã, a Rainha Pantanosa Ágata, que era um custo 7, 5/5, e o grito de guerra dela era: adicione um horror 5/5 à sua mão e ensine 2 feitiços de Xamã a ele. Em se ensinar feitiços de Xamã, basicamente era você descobrir um feitiço, e aí o grito de guerra do lacaio se tornava lançar aquele feitiço. Então você descobria um feitiço que tinha alvo, que dava alvo, e um feitiço que não dava alvo, que afetava a mesa inteira. Aí ele ficava com o efeito desses 2 feitiços. No Xamã Controle viu muito jogo. E o último, que era o que possibilitava a existência do Xamã Controle, era o Caldo da Bruxa. Era um feitiço custo 2 épico, e ele dizia: restaure 4 de vida, repetível neste turno. Que esse repetível neste turno é o eco. É uma carta com eco, basicamente. Teve muita discussão nisso, a galera mangou muito da Blizzard porque ela não colocou logo o eco, mas é porque eco era uma palavra-chave específica de Bosque das Bruxas, né? Que ia rotacionar. E aí eles acham que fica confuso para os novatos se quanto mais palavras-chave tem num jogo, mais confuso é para os novatos entenderem. E aí eles gostam de manter certas palavras-chave exclusivas a certas expansões, porque aí quem entra depois não tem aquele volume massivo de coisa para aprender, entendeu? Aí eles preferem descrever às vezes na carta mesmo. Esse foi um desses casos, mas gerou memes legais. Eu vou falar de um card que é um Murloc, certo? Que era um 2 manas, 2/3 raro, que o nome dele era Pescador dos Esgotos. O que é que ele dizia? Depois que você jogar um Murloc, adicione um Murloc aleatório à sua mão. Esse Murloc aqui foi o responsável por viabilizar o Murloc Xamã. O Murloc Xamã, ele nasce mais ou menos forte, só que ele vai ficando mais forte com o tempo, que aí ele começou a ter uma vertente um pouco menos agressiva e um pouco... Que é assim, você tava os Murloczinhos no começo do jogo, esse Murloc conseguia gerar valor para você, né? Você ia gerando vários Murlocs. E digamos que o oponente foi lá, limpou sua mesa, e você ainda voltava com a Ágata, né? Você tinha a Ágata no seu deck e ainda rodava essa lendária que o Rafa falou, a Rainha Pantanosa Ágata, né? Ainda rodava essa aqui para poder conseguir finalizar o oponente, né? Com o feitiço de você escolher o alvo. Enfim, Murloc Xamã aqui ficou bem forte. Não me recordo se era Tier 1. Se não era Tier 1, era pelo menos Tier 2, com certeza. Passando pro Bruxo. O Bruxo aqui... Ele recebeu cartas bem peculiares, assim, algumas vieram rodar mais depois, né? A única que eu lembro de ver rodando na época que saiu foi a Gênia da Mal, que era custo 2, 2/2, grito de guerra, destrua um lacaio aliado para adicionar 2 servos aleatórios à sua mão. Esse daqui eu vi rodando em Zulok da vida. Era bem forte. Um bruxozinho mais levinho assim. E as outras que rodaram foram mais pra Bruxo Controle, depois de um bom tempo, né? Não, outra que rodava no Zulok mesmo era o Rafan. Ele rodava pra... Quando você não conseguia ganhar do oponente sendo agressivo, você jogava o Rafan e aí mudava totalmente a sua estratégia. O Rafan era um lendário do Bruxo. Ele era um custo 7, 7, 8 com provocar. E o grito de guerra dele era: substitua sua mão e seu deck por lacaios lendários. Nossa. A mãe? Sua mão. Substitua sua mãe por lacaios lendários. É complicado. Tem que vender a mãe, rapaz. né? Mas pra jogar de bruxo, o cara não pode ter mãe mesmo, não. Todo dia o cara, eu sou jogador de bruxo, chega lá: bom dia, mãe. Pei, um socão na cara dela e vai jogar de bruxo. É assim o cara dia do tem jogador muita de raiva. O cara tem muita raiva do Dan. Mas enfim, o Rafan, ele, pra quem se lembra lá da Liga dos Exploradores, esse efeito de substituir a mão e o deck por lacaios lendários era o efeito do macaco dourado, que era o lacaio que a Elise embaralhava no seu deck.
E o objetivo do Rafan era justamente roubar o macaco dourado através do cetro lá da Liga dos Exploradores. Então, nessa carta daqui, é como se ele tivesse finalmente conseguiu o macaco lendário e o macaco dourado, né, que tem esse efeito de substituir a mão e o deck. E aí ele tem esse mesmo efeito. Inclusive na mão dele tá o macaco dourado, assim, que ele transformou num bracelete, né? Mas é o macaco dele. Explodiu a cabeça da agora. Liga dos Exploradores. Cara, que pariu. Nunca tinha pensado nisso. Bem pensado. Aí quando você joga ele... ele transforma sua mão e seu deck em lendários e você ganhava um novo gás, né? Você mudava a sua estratégia, porque agora você tinha lacaios mais fortes, você tinha lacaios que custavam mais, que o oponente precisava remover. Inclusive um dos jogos mais legais, assim, de todos os tempos, da partida de campeonato de Hearthstone profissional, foi a final do campeonato mundial, entre o Viper, que é um jogador alemão de Hearthstone, e o Hunter Ace, que é um jogador norueguês. Teve uma partida muito boa com o Zulok do Viper, que ele usava o Rafan, e a partida começou a ficar muito doida. O Hunter Ace estava de Xamã Controle. É uma partida excelente, do começo ao fim. Essa série de campeonato foi a melhor que eu já vi na história do Hearthstone. Muito boa. Essa final, inclusive, se você tiver a oportunidade, vale a pena ir pro YouTube assistir, porque só foi partidaça, os dois caras jogando fino. Teve um, não lembro se foi exatamente essa que o Rafa tá falando, mas teve um que teve tanta reviravolta que, não, esse aqui perdeu, não, agora esse vai perder, e nenhum dos dois perdeu. Foi essa mesmo. Foi essa, né? Foi essa mesmo. Era o Zulok contra o Xamã Controle dele. Foi muito louca. Lembrando aqui, eu vou falar de mais 2 cards, que era a reviravolta, que era um feitiço raro, que o que ele fazia? De 2 de puxo, que dizia o quê? Coloque sua mão de volta no seu deck, aí compre a mesma quantidade de cards. Esse feitiço, ele vai começar a ver um pouco o jogo quando chegar o Udun, né, e suas missões. O Bruxar ganhou uma missão específica em relação à compra de cards, e ele continuou vendo, ele sumiu depois de um tempo, e depois voltou a ver jogo agora recentemente, com um deck de bruxo, que também precisava ficar comprando cards. Esse feitiço, ele passou no meta, não passou despercebido, ele viu muito jogo, depois sumiu, depois voltou a ver muito jogo. E junto dele, que tinha uma sinergia com esse card, tinha um demônio que era Prolemadre Aranazi, que era um lacaio comum de bruxo, né, 6 manas, 4/6 com provocar, que dizia que quando você comprar este card, restaure 4 de vida do seu herói. O bruxo, né, ele é acostumado a levar as pancadas dele, e qualquer restauração de vida é importante para ele. Tinha também um feitiço épico de bruxo, que foi responsável por deixar o modo livre no seu pior estado, assim, em anos. Que era a Hora Mais Sombria. Era um feitiço custo 6 que dizia: destrua todos os lacaios aliados, e para cada um evoque um lacaio aleatório do seu deck. Então o bruxo ele colocava um monte de lacaio de custo alto no deck, e aí ele jogava a Hora Mais Sombria quando tava com um monte de lacaiozinho pequeno, um monte de diabrete pequeno, e destruía todos os diabretes e trazia os lacaios grandes no campo. Isso aí destruiu o modo livre. Assim, era muito, muito chato de enfrentar isso. O que possibilitava mais ele era o Blood Bloom, o Broto de Sangue, era um feitiço lá de Ungoro, que eu lembro que a gente comentou na época. E ele permitia você pagar vida, né? Isso, não pagar mana, e entrava mais cedo ainda, era muito chato de enfrentar. Uma das piores cartas já impressas. Vamos agora para o nosso querido Warrior, que fomentado totalmente por usar o Kabum de Boomsday, né? Mechs e bombas e o cacete, né? Eu vou falar da principal carta aqui que rodou até os últimos tempos aqui, até a expansão ser rotacionada, que é a Engrenalibur, que é a arma, né, que chegou, custo 4, 3/2. E depois que o seu herói atacar, coloque uma bomba no deck do seu oponente. A bomba é uma carta que quando o oponente compra, ela vai causar 5 de dano na face dele, né? E essa arma aqui rodou demais, até rotacionar agora aqui a Ascensão das Sombras. Rodou em deck que nem de bomba era, né? Verdade. Só pela agressividade. Só pra encher o saco, exatamente. Quebrava os Highlander, né? Porque
às vezes tinha Botava carta bomba. duplicada no deck, né? Dava aquela quebrada nos Highlander. Quebrava Paladino puro também, enfim. Nice card. Teve também eu vou falar esse Mech, eu tinha muita raiva dele. Que era o Devastador Ômega. 4 manas, 4/5 mecanoide. Épico e grito de guerra. Se você tiver 10 cristais de mana, cause 10 de dano a um lacaio. É assim, o efeito dele já era muito forte. Era um corpo ótimo, 4 manas, 4/5. Tinha a tag de mecanoide. Com 10 de mana ele dava 10 de dano, ou seja, ele removia qualquer coisa da sua mesa. E para completar, o guerreiro, ele tinha o Dr. Kabum, né, lá no turno 7, que ele dava o rapidez pros seus mechs. Então ele ainda entrava com rapidez. E por 4 de mana. Meu amigo, o guerreiro, com 10 de mana, ele fazia um estrago muito grande. Ele gerava muito valor com aquela cartinha lá de gerar mechs, que a gente viu não lembro qual foi a exposição, mas é uma que gera 3 mechs. Ele conseguia jogar esse Devastador Ômega. Ele usava o poder heróico. Era um saco. Nossa, esse mech aqui, pra mim, era o mais chato. Ele viu muito jogo durante umas 2 ou 3 expansões e depois ele sumiu. Graças a Deus. Outras cartas que tinham sinergia com bomba eram o Goblin de Corda, que era um mecanoide raro, custo 3/3/3, e o grito de guerra dele: coloque uma bomba no deck do seu oponente. Aí ele descreve a bomba, né? Ao ser comprada, ela explode causando 5 de dano. E o próprio Boom, né? O Kabum em português, né? A lendária de guerreiro era o custo 7/7/7, né? Como sempre. E o grito de guerra: evoque 2 robombas 1/1, as mesmas do Boom original, para cada bomba que houver no deck do seu oponente. Então, se você tiver com 3 bombas no deck do oponente, ele já enche a mesa de robombas 1/1. É muito bom. Tanto o Goblin de Corda quanto o Kabum viram jogo. Nessa época tinham 2 tipos de guerreiro, né, que funcionava com quase as mesmas cartas, mas com algumas diferenças importantes, que era o Guerreiro Controle e o Guerreiro Bomba. O Guerreiro Bomba era uma forma de Guerreiro Controle, só que ele tinha menos capacidade de limpar a mesa, mas também mais capacidade de gerar dano com as bombas, né, que o Guerreiro Controle não tinha. Aí, o Guerreiro Bomba era bom contra o Guerreiro Controle, né, porque o Guerreiro Controle ia ficar lá só controlando e o Guerreiro Bomba colocando, dando dano. E o Guerreiro Controle era melhor contra o meta, né, contra Token Druid, contra o Mech Hunter, ele tinha mais chance, enfim. Tinham esses 2 arquétipos do guerreiro juntos, né? De guerreiro foi só isso mesmo, Rafa, mas vou fazer só uma menção que era o Estripador Dimensional, que era um feitiço raro de 10 de custo, que ele evocava 2 cópias de um lacaio do seu deck. Isso aqui tentou ver um Big Warrior no começo, mas não rodou, e ele realmente só foi ver jogo agora mais recentemente, que foi possível chegar novos suportes por esse arquétipo de Big Warrior. E ele começou a ver jogo agora, recentemente, acho que de um mês pra cá. Só que aí já foi rotacionado, né? Com o nosso querido Ossorranger. Ele viu o jogo a partir da escola de magia lá, da Escolomante. Escolomante, Isso, exatamente. Agora que começou a ver jogo, rotacionou essa carta. Não, mas ele ficou um tempo, é de agosto pra cá. Ficou, encheu o saco. Não, mas vê mesmo, o deck ficar forte veio com aquele Stoutzinho 2/4, que eu acho que é do mini set, mini set agora que veio. Aí, sim. Ver mesmo o deck ficar viável foi agora. Agora vamos passar para as cartas neutras que chegaram com a expansãozinha. De custo 1 eu vou citar uma aqui, porque ela está no BG, como eu sempre faço. Que é o Toxipina, um Murloc, custo 1, 1/2. Grito de guerra, conceda venenoso a um Murloc aliado. Isso aqui de vez em quando entrava de surpresa assim e dava venenoso para um Murloc. Você perdia um bicho grande para um Murloquinho meia boca. E ela tá no BG, né? Responsável por deixar a mesa inteira da build de Murloc com venenoso e arrebentar. E as amálgamas também, né? Exatamente.
A gente teve, no custo 1 realmente só teve esse, que vale a pena falar. No custo 2, eu vou destacar aqui a Espiã Fendersol, que é um 2 manas 2/3 comum. Grito de guerra, se você controlar um segredo, receba +1/+1. Foi importante para o deck de Secret Paladin, e também ele entrou no Secret Hunter. Né? O problema no Hunter. O único problema lá do Hunter é porque ela acabava brigando com a curva do segredo, né? Que o segredo do Hunter custa 2. Aí você às vezes tinha que jogar essa espiã só na curva 3, mas ela já entrava como 3/4, era muito bom. Outro lacaio custo 2 que viu muito jogo foi o Rato Cabeador da Mal. Era custo 2, 1/1, fera, e o grito de guerra adicione um servo à sua mão. Como ele era neutro, vários decks poderiam utilizar, até mesmo os decks de classes que não pertenciam à Liga da Mal. E ele gerava um valor bom, ele era bom para decks tempo, né? Decks agressivos e tal. E para decks token também, ele entrou em algumas versões do Token Druid, mas acabou não ficando no deck. Exatamente. Custo 3 eu vou falar do Tapete Mágico, que eu vi entrar bastante em Zulok. Principalmente Zulok, né? Zulok usou bastante esse Tapete Mágico aqui. Que ele é 1/6. Depois que você jogar um lacaio de custo 1, conceda +1 de ataque e rapidez. Então o Zulok conseguia fazer uma festinha. Se não tirasse esse tapete mágico do campo, era passar raiva, hein? E ele tinha 6 de vida. Tinha sinergia, né? Com o servo também. Exatamente, tinha sinergia com os servos. 6 de vida, né? Difícil de tirar, principalmente na curva 3 ali. Enchia o saco demais. Você tinha que gastar muito recurso para tirar esse tapete. Quem viu mais foi mesmo, quem usou mais foi o bruxo, né? Só que aí depois do tempo até o ladino conseguiu se aproveitar bem desse tapete. Justamente porque o ladino também consegue gerar muito certo. Acho que de custo 3 é isso, né? No custo 4 eu vou destacar esse aqui, é essencial. Arquimago Vargoth. 4 manas 2/6. No final do seu turno, lance um feitiço que você já lançou neste turno. Alvos escolhidos aleatoriamente. Onde é que apareceu o Vargoth? Inclusive ele entrou na época. Big Priest. Ele entrou em todo o deck, né? Big Priest entrou também no Druida. Entrou no Priest de ressuscitar, porque você não bastava ele ressuscitar uma vez, né? Usando um feitiço. Ou então ele jogava esse feitiço junto com o Vargoth, e o Vargoth repetia o feitiço e ficava ressuscitando infinitamente. Era um saco. Vargoth, você precisa matar, você não pode deixar na mesa. O problema no Priest, você mata e ele ressuscita o Vargoth, né? Enfim, esse aqui viu demais. Esse aqui viu jogo demais, em vários decks diferentes, enfim, muito bom. E também não é um card quebrado, ele é extremamente chato numa classe que é extremamente chata, que é o Priest. Quando ele morria e você puxava aquela spell do Priest lá, custo 9, que ressuscitava 3, e um desses 3 era o Vargoth, velho, vixe, acabou. Porra, era a mesa todinha. A mesa inteira de novo, daqueles bichos 2/6 lá que quando morre destrói, aquele bicho 3/4 que quando morre dá mais 3 de vida pro seu herói, né? Cura 3 de vida. Meu enfim, irmão. Ficava loucura. O Vargoth também viu o jogo no Paladino Controle. Inclusive aquela carta lá, o chamado Aventura, que compra o lacaio de menor custo e dá +2/2. Normalmente esse lacaio de menor custo era o Vargoth. Viu o jogo no Highlander Mage, viu o jogo em vários... Se o seu deck era mais lento, se o seu deck não era agressivo, não era tempo, nem era guerreiro, o Vargoth entrava. Era basicamente assim, nessa época do padrão. E lembrando que o Vargoth, ele entrou antes dessa expansão ser oficialmente lançada, né? A Blizzard tem isso, de lançar um card lendário, como fez agora com Vuldin, né? Vuldin, o nome. Uhum. Que ele lança... esse card aqui vai ser da próxima expansão, então brinquem aí umas 2 semanas com esse card aqui enquanto a expansão chega. Aí o Vargoth foi esse, né? Ele foi lançado antes da expansão. Todo mundo ganhou uma cópia gratuita. Tanto que você tem lá, se você jogou nessa época, você tem lá o seu Vargoth. Outro lacaio de custo 4... é o Importunatron. Ele é um mecanoide 3/8 provocar, custo 4. E o grito de guerra dele, seu oponente evoca um lacaio do deck dele. Esse lacaio era muito bom contra decks agressivos. Então ele evocava um lacaio do deck do oponente, mas se o deck do cara era agressivo, esse lacaio provavelmente era um drop 1, um drop 2. E ele colocava um provocar com 8 de vida na mesa, né? E 3 de ataque, ele matava tudo. Uma curiosidade sobre essa carta é que ele tem várias... Ele é a única carta do jogo, até onde eu sei,
que tem várias falas quando você ataca. Ele quando você ataca com ele xinga a pessoa. Ele é sempre um xingamento todo criativo. Ele tem mais de 20 xingamentos diferentes. E ele xinga com a voz robótica, né? Seu cabeça de bagre. Ataca, tá ligado? É sempre um xingamento diferente. Vou falar, inclusive, outra coisa desse cardzinho do Importunatron. Ele entrou muito no guerreiro. Porque o que foi aconteceu? A gente vai chegar já na Elysiana e o deck de Guerreiro Controle rodava Elysiana. E quando tinha a Mirror, né, de Guerreiro Controle, era muito importante você impedir que o oponente jogasse a Elysiana. E você jogava o Importunatron para poder puxar a Elysiana direto pro campo e não aproveitar o grito de guerra dela. O Importunatron viu um bocadinho de jogo. Ele, inclusive, entrou lá no Jade Druid no livre, né? Ele só vai perder espaço quando chegar uma meninazinha que é um pouco mais roubada, que é 4 manas, 3/9, mas é mais pra frente. E tem os Iliex de pobre aqui, né? O Curandeiro Itinerante custa 4/3/2, comum, escudo divino, grito de guerra, restaure 3 de vida. Se você não tem um Zilix, você pode usar ele aqui no lugar, né? Custo 5, eu vou falar de uma carta que eu não rodei, mas eu vi entrando em alguns lugares, hein? Que é a Barista Lichen, ou Lichen. 4/5, grito de guerra, adicione uma cópia dos seus outros lacaios com grito de guerra à sua mão. Isso aqui rodou nos OTK, não é? Se eu não me engano? Alguns decks meio assim? Eu tô moscando. Ela rodou no Quest Shaman de Udun. Olha aí. Sabia que tinha visto. E rodava quando o pessoal queria ser muito bridge, um deck mais bridge, aí rodava para poder aproveitar os gritos de guerra. Só que em si, a carta em si é bem fraca e lenta, né? Ela é um corpo fraco pro custo e lenta, né? Porque você ainda ia jogar de novo os seus gritos de guerra. Ela nem reduzia o custo desses cards. Era uma cópia aqui. E ela tem a fala, né? Quando ela é invocada, ela tem a fala mais longa que você não consegue entender nada, né? O Hugo sempre coloca a fala das lendárias quando a gente comenta sobre elas. Deve estar falando até agora. Ela fica descrevendo uma bebida, né? Coloca isso aqui, coloca um pouquinho de álcool e não sei o que, e aí você tem essa bebida fantástica. É um negócio assim. Será que ela trabalha com Bob, hein? Ih, peguete do Bob. Que é barista também, ó. Pode ser. Olha aí. Mas de custo 5, que viu o jogo de verdade assim competitivo pra valer, foi a Maga de Guerra Fendersol. Ela era um lacaio raro, custo 5, 4/4, e o grito de guerra dela, se você tiver na sua mão um feitiço que custa 5 ou mais, ela causa 4 de dano. Isso aqui entrou muito em deck controle, em deck mais lento. Nessa época o meta era bem lento por causa do guerreiro controle. E aí ela entrava, ela conseguia ser ativada com facilidade e era bem importante assim em matchups contra controle, tanto para ajudar a limpar a mesa quanto para dar aquele último dano na cara do oponente para finalizar. Quem se aproveitou muito dele aqui foi o Mago. O Mago usava bastante esse card mesmo. Uhum. Custo 6. Eu vou falar de um aqui que não rodava assim em termos de colocar no deck, mas mexeu aquela spell custo 8 do mago que puxa 2 custo 6 e invocava, que é o Guardião Violeta. Custo 6, 4/7, provocar e tem mais 1 de dano mágico. Então era uma criatura bem com um ataque legal, né? Não morria para nenhuma das skills do Priest lá, Sombreador e Sombria Morte. Tinha uma vida alta e ainda tinha taunt. Então quando vinha isso daqui na spell custo 8, eu já ficava bem feliz, já que eu sabia que o cara ia ter dificuldade para remover essas duas cartas aí do campo. E também tinha no custo 6 o Sabotador Oculto, que é um lacaio épico, 6 manas, 5/6, grito de guerra, seu oponente lança um feitiço aleatório da mão dele. Alvos escolhidos aleatoriamente. Isso aqui era uma carta tech, né? Foi utilizado durante um tempo para evitar combo, para evitar enfim, evitar algumas coisas. Ele viu um pouquinho de jogo, só que aí depois passou a não valer mais a pena você pegar e fazer o oponente castar um feitiço. Ele era visto como o rato sujo de feitiço, né? Porque
o rato sujo puxa um lacaio da mão do cara, esse daqui você puxa um feitiço da mão do cara. Você do rato limpo. E aí ele servia contra mago, né? Que usava o chamado do conjurador, usava feitiços bem poderosos mesmo pra você puxar e não deixar ele tirar tanto valor daquilo. Eu caí de boca no conto dessa carta aqui. Eu craftei 2 cópias dela, achando que ela ia ver muito jogo, e foi assim, uma decepção, nunca vi o jogo. Ela, no comecinho lá, na primeira semana, ela entrava no Guerreiro Controle, mas logo depois disso ela foi tirada e nunca mais viu a luz do dia de novo. Foi uma decepção essa carta, nunca mais eu fiz isso. Custo 7, eu vou falar de uma aqui que acho que foi a única que rodou, que é a Comerciante de Montaria, 5/8, puta corpo, né? E sempre que você lançar um feitiço, invoque uma fera aleatória de custo 3. Isso aqui entrou no nosso querido Druida, né? Druida tinha vários spellzinhos ali de custo 1, alguns que ficavam custando 0, se tivesse lançado um feitiço de custo 5 ou mais, enfim. Entrava no campo isso daqui, ia combando, depois com o Kael'thas e tudo mais, enchia a mesa de fera custo 3. Acho que só no Druida, né? Entrou. Só bem depois, assim, foi lá pra quando o druida de feitiço virou um arquétipo, né? O Spell Druid. Sim. Lá em... acho que foi em Cinza de Terra-Lém mesmo, né? Eu também tô achando que por foi aí. lá. E no custo 7 também teve a Nome, né? A Nome, ela viu o jogo no Priest. O nome. É um homem, né? É um chefe nome, né? É um homem. É porque o tem... Andarilho das Lendas Show, pô. Parece o show mesmo. É um 7 manas, Banda, né, 6/6, lendário, grito de guerra. Se seu deck estiver vazio, evoque 6 elementais de fogo, oleoso, 6/6. Você que viu no Priest, né? O Priest tinha aquele deck de APM, de ficar comprando carta doidado, ele zerava o deck rápido e conseguia jogar o nome, até 3 nomes, né? Porque ele tinha aquele feitiço que era tipo uma aguinha que ele jogava, de 2 de custo, que adicionava uma cópia do lacaio pra sua mão. O Priest fazia isso, né? Ele jogava suas ameaças lá, aquele 7/8 taunt. Se o cara limpasse e o Priest tivesse com o deck vazio, ele botava o nomezinho lá e gerava muita mesa, né? Ele também viu o jogo no Ladino, em campeonatos, porque campeonatos o pessoal leva os melhores decks, né? E Guerreiro Controle era o mais presente deles. E aí, quando eles levavam o Guerreiro Controle, o Ladino tempo ficava... Depois do nerf, ele não tinha mais força para bater tanto de frente. Aí o nome ele servia como um plano B, caso ele não conseguisse matar no começo do jogo, ele jogava o nome, ele tinha 2 passos furtivos, ele poderia ficar renovando a mesa com o nome, né? E pra ver se conseguia derrotar o guerreiro. Pode passar pro 8 aí que eu me abstenho, que eu não rodei nenhuma dos 8. Mas eu vi alguns. No custo 8 eu vou dizer Arquivista Elisiana. Que foi? Chegou putaço. Você ficou puto. No custo 8 eu vou falar aqui essa porra. Ele levantou, ficou em pé, velho. É porque era um card que eu tinha bastante raiva dessa aí, que era Arquivista Elisiana, 8 manas 7/7. Grito de guerra, descubra 5 cards. Substitui o seu deck por 2 cópias de cada. O que é que fazia? O Guerreiro Controle ia lá, controlava sua mesa infinitamente. E aí, quando ele chegava na fadiga, ele jogava Elisiana. Na época que foi lançado foi 8 de mana. E aí você tinha lá o cervejeiro, né? O cervejeiro que era 2 de mana. E tinha esse combinho de você fazer o seu deck, né? Ela aproveitava o grito de guerra dela, voltava pra mão e depois jogava de novo. Era um saco. Tanto que ela foi nerfada pra 9 de custo. E depois, não me lembro se foi perto de rotacionar ou já foi depois agora na rotação. Pronto, aí ela voltou a ser custo 8. Mas ela era custo 9. Eu, diferente do meu amigo Daniel, eu gosto muito da Elisiana, é uma das minhas cartas favoritas, principalmente dessa expansão. Eu acho ela balanceada em vários sentidos. Como ele falou, o intuito dessa carta era você chegar no final do jogo, quando você estava na fadiga, ela substituía o seu deck por essas 5 cartas, né, 2 cópias de cada, totalizando 10 cartas. E você substituía o seu deck vazio, basicamente você colocava 10 cartas a mais no seu deck. E ela era muito poderosa, principalmente porque Guerreiro Controle, de novo, era o deck mais poderoso que tinha, era o deck
dominante do meta, que tava todo mundo tentando ganhar dele. Então, ele conseguia chegar no final. Deixa eu fazer só uma observação. A Elysiana, ela ainda podia se descobrir, né? Ela conseguia, nessa época, os carros de descobrir, eles podiam ser descobertos por eles mesmos. Sim, o pessoal conseguia descobrir outra Elysiana do grito de guerra da Elysiana e colocava mais 2 cópias dela no deck. E ela foi nerfada, infelizmente. Eu gosto muito de decks controle também. Eu gosto muito de decks agro, mas o Guerreiro Controle foi um deck que eu joguei bastante. E a Elysiana nesse deck era perfeita. E eu gosto muito do design dela porque ela não é opressiva. Ela não força o jogo não força você a ficar tomando certas jogadas o tempo todo, sabe? Ela não domina o jogo como outras cartas dominam, não. Ela é um plano de longo prazo. Caso você só tem que se preocupar com ela quando você chega lá no late game, quando já tá na fadiga. É algo difícil de se ver hoje, era algo mais comum de se ver no Hearthstone lá de antigamente, quando tinha muitos metas que giravam ao redor de valor, né? E ela teria feito um estrago naqueles metas. Eu acho ela muito balanceada, eu gosto muito dessa carta. Outro custo 8 que viu o jogo, mas mais em decks de combo, foi o GP Tu Faz Que Brinca. Ele era custo 8/6/6, um lacaio lendário, e o grito de guerra dele: compre 2 lacaios do seu deck, mude o ataque, a vida e o custo deles para 1. Então você comprava 2 lacaios do seu deck, eles se transformavam em 1/1, custo 1. Normalmente esses lacaios ou eram Aviana com ou Malygos, alguma variação deles, porque esse lacaio só viu jogo no Druida. E aí você conseguia fazer os combos com maior facilidade. Outra carta também que viu o jogo foi o Arrasa Quarteirão. Ele era um lacaio épico, custo 8, 3/12, rapidez. E depois que esse lacaio atacar e matar um lacaio, este lacaio pode atacar novamente. Então, custo 8, você baixava ele, você tinha como limpar a mesa do oponente de bichinhos, né? Caso ele tivesse só com aqueles bichinhos com 3 de vida ou menos, você saía atacando, ele matava e podia atacar de novo. Matava e podia atacar de novo. E assim ia. Quem usava ele era o Priest. Era o Priest, que também ressuscitava ele, né? Com as cartas de ressuscitação em massa, a Catrina Muerta e tal. Mas outro que usava ele, numa época, mas não agora, lá na frente, quando surgiu o arquétipo de guerreiro de rapidez, né? O Rush Warrior. Ele veio surgir lá pro final do meta como uma maneira de cauterar os decks agressivos que estavam aparecendo, principalmente de Murloc, o Murloc Shaman. E ele aparecia e podia limpar a mesa bem facilmente, assim, porque ele tinha muita rapidez, aí ele conseguia limpar muito fácil. Mais alguma? Custo 8 não. 9 também não. Nem 10. Nem 10. Não, no 10 tem o Arquimago Mal, ele viu o jogo no Xamã. 10 mana, 6/6. No final do seu turno, evoca um lacaio aleatório de custo 6. Vai ter um deckzinho de Xamã que eu não lembro exatamente a época que ele vai aparecer, mas ele vai ficar muito forte. É uma espécie de Big Xamã que tinha no padrão. Que ele rodava essa carta aqui, que você conseguia fazer ela aparecer ali no turno 6. Que tem um card de Xamã que ele vira uma cópia num card do seu deck. Eureka. Tem o Eureka que puxa e tinha um cardzinho que é tipo um metamorfo, que ele virava uma cópia de um card do seu deck. E aí ele tá ali em cima. Foi nessa expansão. Em cima, né? Foi nessa expansão, né? No Xamã, deixa eu olhar aqui. Pronto, aqui. É o Lodomorfo. Pronto, é o Lodomorfo. Que a gente não falou, mas vou falar dele agora. É um 5 manas, 4/4. Que ele se transformava numa cópia 4/4 de um lacaio diferente do seu deck. E aí ele ficava se transformando ali na sua mão. E aí ele podia entrar, não era nem na curva 6, como eu falei, era na curva 5. Vai ter um deck de Xamã que vai ficar bem forte com isso. O Lodomorfo ele se transformava nesse Arquimago Mal, que ele evoca, né, um lacaio de custo 6, é uma jogada de tempo bem forte. Quando você joga na curva 5, né? E também o Lodomorfo virava também aquele elemental que o Rafa falou, 4 manas, 8 manas, 4/8. Ele virava um 4/4 A fonte errante. Isso, a fonte errante. Ele virava, enfim. Tem um deck que Xamã vai ficar bem forte, bem chato mesmo. E na época, eu acho que foi nessa época que ele apareceu, porque eu enfrentava usando o Mech Hunter e eu ia agressivando, ia diminuindo a vida e o cara ia curando o que sabia. Esse Arquimago só aparecia no meu jogo quando eu dava o chamado do conjurador no Cáligos e puxava ele.
Bom, agora a gente vai dar aquela faladinha clássica do meta que rolou, né? Focando mais na questão da tier list da época. O que a gente tinha no top 1 aí rodando? Tinha o Bomb Hunter, né? Que é aquele. Que ele era o comecinho do Mech Hunter. Que tinha um Flark lá pra usar as bombas pra explodir. Pra poder cauterar o Control Warrior, que era isso no comecinho da expansão. Control Warrior muito forte. Até o nerf da Elysiana, né? Tinha também o Bomb Warrior no Tier 1. E o que a gente falou lá também, o Murloc Xamã. Eu não lembrava se ele era Tier 1 ou Tier 2, mas tá aqui. Ele começou sendo Tier 1. Depois ele vai perder força. Aliás, desculpa. Esse aí que eu falei já é no final da expansão. Esses decks são os mais fortes do final dessa expansão. Antes de Uldum. No comecinho da expansão, quando saiu os decks, quem era o mais forte? Era o Bomb Hunter. Ele continuou forte desde que foi lançado. O Bomb Hunter... Rapidinho, o Bomb Hunter ele é o Mech Hunter, tá? É porque o Vicious Syndicate chamava ele de Bomb, porque a maioria dos mechs eram bombas, mas é a mesma coisa do Mech Hunter, isso. Pra quem tá confuso aí. Aí a gente tinha também o que ele chama aqui de Lackey Rogue, que é esse ladino que utilizava a mecânica de criar servos, e tinha a arma lá que tinha uma vela na ponta, que a gente falou que era 4 manas, 4/2, que usava o Leroy, era um deck muito forte. Quando foi lançada essa expansão... O pessoal talvez conheça esse deck por Tempo Rogue. Isso, também era bem chamado de Tempo Rogue. Mas, enfim, era um deck muito forte que foi nerfado, né? Que o Rafa falou quando a gente tava falando dos cards. E aí ele perdeu a força. E a gente teve também Token Druid, Murloc Xamã. Foi um deck... um meta bem diversificado. Não tanto quanto tá hoje. Hoje em dia o deck tá bem mais diversificado. Mas também a Blizzard tá metendo muito B dele, tá nerfando muito para o deck para o meta tentar ficar diversificado. Né? Falando um pouquinho sobre o design dessa expansão, como eu comentei lá no início, essa foi a primeira expansão sem o Ben Brode. E aí tava todo mundo meio, poxa, como é que vai ser? Como é que vai ficar o Hearthstone, né? O cara era a cara do Hearthstone, ele que anunciava, fazia todos os anúncios, ele que participava, era a figura mais famosa dentro do jogo. Como eu até comentei em outros episódios, a função dele na Terra foi vender pacote de Hearthstone. Deus fez o Ben Brode, ele jogou ele no mundo para vender pacote de Hearthstone. E aí tava todo mundo com medo, apreensivo de como ia ficar o jogo depois que ele saísse. E essa expansão foi assim, foi uma beleza, porque foi uma expansão que ao mesmo tempo trazia mecânicas interessantes, a mecânica de bomba para o guerreiro, os estratagemas, os servos e tal, trazia essa nova narrativa, né, de bloco durante o ano todo com uma única história. E assim, ao mesmo tempo, o power level da expansão, né, o nível de poder dela era balanceado, ela não veio quebrando, nenhum desses decks é quebrado, assim, eles têm muito potencial, são divertidos, são legais de se jogar, mas eles não são pra quebrar, não vieram um jogo pra... Como é a tática da Blizzard, né, de lançar sempre uma expansão muito mais forte, sempre subir o nível de poder, sempre lançar carta quebrada pra vender muito pacote, pra gente se interessar, pra ir lá comprar logo. E eu tava com muita esperança nessa expansão, porque foi uma expansão que eu olhei assim, que eu disse, poxa, um monte de carta legal e tal, eu acho que o Hearthstone tá indo por um caminho bom, eu acho que ele tá indo pra um caminho balanceado, regrado, moderado, gostei dessa nova equipe, mas não foi isso nem a pau. A partir de Uldum eles voltaram a quebrar o jogo de novo, eles só deram um respiro assim de ilusão para depois voltar a quebrar o jogo. Falando assim, o Uldum para mim realmente foi uma expansão bem forte, cards bem fortes, só que ainda aceitáveis, certo? Para mim o desandado completo foi em Despertar dos Dragões. Para mim ali foi um dos maiores erros que eles tiveram. E para completar o erro de Despertar dos Dragões, eles lançaram o Demon Hunter, que eu tô fazendo só só falando Demon Hunter, mas quando a gente chegar lá, só fazendo como é aquela técnica de escrita, né? Pronto.
Eu tô fazendo, só falando de Demon Hunter, pra quando a gente chegar lá em Cinzas de Terra-Além, vocês verem o erro crasso que foi não a classe... botar uma classe nova, mas do jeito Terras que foi de Cinzalém. É Terras de Não, Cinzalém, pô, sempre troca o nome, né? Eu também. É Cinzas de Terra-Além. É Cinzas de Terra-Além ou é... Isso, é que de vez em quando você fala Terras de Cinzalém. Foi. Pronto. O Rise of Shadows, né, que é a Seção das Sombras, é uma expansão bem balanceada. Realmente teve alguns problemas, uns nerfs pontuais que foram necessários, mas nada de extraordinário. Veio o Doom, que já aumentou um pouco o power level, e chegou o Despertar dos Dragões, que pra mim foi um erro crasso. Muito, mesmo, né? Eles quebraram muitos cards mesmo. Era coisa que você olhava já na época que eles fazem o lançamento, indicando qual vão ser os cards, informando. E isso aqui não tá certo, isso aqui tá errado. E você já sabia que tava errado e lançaram mesmo assim. Tanto que lançaram e pouco depois saíram nerfando uma pá de carro, tá? Mas, enfim. Era o contrário de Ascensão das Sombras, né? Que você olhava, anunciava as cartas e dizia, porra, carta legal, velho. E não é um absurdo, é uma carta forte, bacana. Tô com vontade de jogar com ela. Era essa sensação que dava você passando com a Ascensão das Sombras. Mas, ao mesmo tempo, foi um dos piores metas, assim, em questão de tédio, de balanceamento também. Mas não por conta da expansão, mas por conta daquilo que o Daniel comentou nos outros episódios, né? Que quando saiu, rotacionou tanto o Gene Baco quanto as expansões de 2017, né? Ungoro, Trono de Gelo e Kobolds e Catacumbas. As cartas de 2018 restantes, principalmente as cartas de herói, começaram a dominar o jogo por completo. O Zuldin, a Hagatha e o Boom. Principalmente o Boom. O Boom, ele chegou num ponto em que o deck de Guerreiro Controle, a carta de maior win rate, que tem a maior taxa de vitória no Mulligan, na hora de você escolher a carta, a carta que mais ganha jogos, se você manter ela na sua mão, era o Boom. A carta de herói do Boom, que era uma carta de custo 7. Então, o Guerreiro nessa época tinha aquele robozinho 1/3, que ele gerava armadura e tal, muito bom contra decks agressivos. Era melhor você trocar ele e pegar o Boom, uma carta de custo 7, que você só vai jogar lá depois do que você manter ele na sua mão, de tão quebrado que ele era. Aí o meta ficou infestado de Guerreiro Controle, ficou completamente dominado. O cenário competitivo tinha acabado de mudar para o formato especialista, que aí é outra discussão, cabia um episódio só disso. Mas aí todo mundo levava o Guerreiro Controle. Ou era Guerreiro Controle, ou era o Tempo Rogue, né, que era o Leck Rogue no Vicious Syndicate, ou era o Shirvala Paladin, o Holy Wrath Paladin, que era o deck de combo, né, de dar 25 de dano, que só podia rodar porque era contra Guerreiro Controle, que não fazia nada e ficava juntando armadura. O Paladin tinha tempo de ficar fazendo os combos dele. Mas nessa época o meta tava tão ruim, inclusive foi por causa disso que eu migrei pro modo livre. Foi justamente nessa expansão que, mesmo eu sendo uma das minhas favoritas em questão de temática, de cartas principalmente, são cartas que eu gosto muito, mas eu tive que migrar para o modo livre porque o padrão estava insuportável, de Guerreiro Controle, de Caçador, Mech e tal, tava de um ponto que não tava dando. Aí eu tive que ir para o modo livre, lá no modo livre eu me descobri e tal, tô lá até hoje, mas foi, assim, uma das melhores expansões com um dos piores metas. Uma contradição. Eu gostei bastante da expansão, principalmente porque o Mago foi bem beneficiado. Depois pro surgimento do Highlander Mage, que é um dos meus decks favoritos de todos os tempos, junto com o Dragon Priest. Curti demais a expansão em si. Ela, apesar de ter deixado o meta meio morno ali, ou meio chateante, eu gostei bastante, porque quando o Mago tá bem, eu tô bem. É basicamente isso. Então, pro Daniel, o meta saudável é quando tem Zulok. Pra mim é quando o Mago tá bem. Se o Mago tá bem, o meta tá saudável. É nóis. Queria agradecer, então, já vou puxando aqui o fim do episódio. Agradecer a participação de vocês aí. Pedir pra mandarem um feedback pra coracãodepedra.podcast@gmail.com. Siga lá a página no Facebook, o perfil no Instagram. Fique ligado no que está rolando sempre aqui nos bastidores. Quando a gente tá gravando, vocês vão saber. Quando
episódio vai sair, eles vão saber, enfim. facebook.com/cdpedrapodcast ou no Instagram, @cd de CD-ROM, pedra. E é isso. Queria deixar aí a deixa, como a gente já deixamos a deixa bem deixadinha, que no próximo episódio da série de história vamos falar sobre os Salvadores de Uldum. Essa daí que foi a 12ª nova coleção lançada por Hearthstone. Tchau, tchau, meus amigos. Tchau, tchau para todos. E adeus. E até breve.